Alguém já lhe perguntou qual é a coisa mais importante que faz parte da juventude? Se esforçar arduamente pelo futuro, amizades fortes ou talvez um relacionamento. Mas para o nosso protagonista, nenhuma dessas coisas são importantes, são apenas coisas ilusórias. E ele reflete em sua mente. Para mim, algumas interações são incompreensíveis entre as pessoas. Em outras palavras, é muito difícil achar pessoas que se compreendam. No entanto, para mim, se eu ignorar o desejo da outra pessoa, então o tão chamado amor vai perder o sentido. Entretanto, com esse papel à minha frente, como que eu vou lidar com essa afeição tão repentinamente? Pra mim receber uma confissão é um saco. Ô, louco, meu patrão, aí não, como assim, mano? Como assim? Não, a gente vai ter que apresentar pra ele o famoso Nicolau Copernico, né? Pelo amor de Deus. E quando ele chegou no ginásio, que era o local onde a carta estava descrevendo pra ele ir, ele encontrou uma bela garota de cabelos rosas, chamada Wu Yao Yao, que ficou chocada de encontrar o nosso protagonista ali. E ele, todo covarde, já queria mudar de assunto dizendo: se for sobre o relatório de atividade, só coloque lá no conselho da escola, beleza? E provavelmente o Prota era muito bom de enrolação, porque a guria ficou puta instantaneamente. E caso ele ficasse bancando o idiota novamente, ela iria caçá-lo. Com isso, Laboyolei ali simplesmente começou a correr da guria. Mas é claro que a garota simplesmente não ia deixar ele ir, e puxou ele pela sua gola e colocou ele bem no seu colo. E numa posição um tanto interessante, nas famosas almofadas divinas, a garota simplesmente se declarou pra ele e perguntou se ele queria ser seu namorado. E o nosso protagonista ficou em choque por causa disso, que eu não sabia o que ele ia responder. E em sua mente ele começou a refletir: não acredito, eu não posso acreditar que eu recebi uma confissão mesmo. Eu não pude evitar aceitar, mas eu ainda não quero me apaixonar. Ai, meu Deus. Se eu recusar ela, eu tô lascada. Ela só é simplesmente a campeã do clube de tiro de arco. Se eu correr dela, é perigoso eu ser atingida por uma flecha na cabeça. Ei, Yao Yao, constrangido pelo silêncio, nosso protagonista perguntou: e aí, vai ser meu namorado ou não? Mas o nosso prota pensava em apenas uma coisa: eu preciso fugir daqui. No entanto, eu sou uma pessoa que já passou por muitas batalhas. Eu sou mais forte quando se trata de fugir. E colocando a mão sobre o ombro dela, ele declarou: senhorita Yao Yao, eu sinto muito, mas eu já tenho uma pessoa de quem eu gosto. E poucos metros dali, uma garota de cabelos pretos falou a mesma coisa que o nosso protagonista. E o carinha que tinha declarado para essa garota de cabelos pretos ficou muito triste e pediu desculpas, mas ele acabou sendo rejeitado, né? Fazer o quê? E Yao Yao, olhando aquela situação, perguntou ao nosso protagonista: então você vai usar a mesma desculpa daquela ali, então? E nesse momento o prota percebeu que se lascou todinho. Qual era a chance de eles falarem a mesma coisa ao mesmo tempo e praticamente no mesmo lugar? Mas Yao Yao ainda insistiu, perguntando o que ele iria dizer agora. O nosso protagonista, com uma cara de coitado, respondeu: sinceramente, me desculpa, mas eu realmente gosto de alguém. Mas nossa Yao Yao, atacante, pressionou ele novamente: então me conte de quem você gosta, e se você não me disser, eu vou conversar pra você todos os dias. Eu vou até a sua casa e me confessa, eu vou até a sua classe para me confessar, eu vou até a sala de união dos alunos para me confessar. Então me diga, quem é? Ô, louca, essa guria não tá apaixonada não, ela tá iludida já, ela já virou, tá doida, não, ela não tá gostando, ela já tá extremamente apaixonada, doida, tá doida já. E o Prota, que já tava mais em choque e tudo, precisava inventar algum tipo de desculpa. E ele declarou que gostava da Ning Yushui, que é aquela garota de cabelos pretos que se confessou ali bem perto deles. E ouvindo isso, Yao Yao apenas respondeu: é ela? Então tudo bem. E o Prota ficou meio confuso sem entender a reação dela. E ela continuou: eu não acho que você conhece ela, vocês nem têm relação. E ainda mais, ela vai sair da escola no próximo ano, então eu estou naturalmente nem um pouco preocupada com essa notícia. E é por isso que mesmo que você não goste de mim agora, eu vou tentar fazer você se apaixonar por mim lentamente no futuro. E depois de fazer essa cena tão linda que muita gente já teria aceitado o pedido de namoro dela, ela simplesmente fala que vai embora e vai encontrar ele amanhã de manhã. E o nosso Laboyolé simplesmente ficou sem entender nada. E quando a noite caiu, ainda na escola, e o Prota tava reclamando consigo mesmo que aquela rejeição teria sido perfeita, mas acabou que a Yao Yao confundiu tudo e só piorou ainda mais a situação. Enquanto ele estava reclamando que nem um velho, uma linda garota de cabelos brancos e olhos vermelhos estava observando toda a situação. E essa garota aí era a presidente do conselho escolar, Tang Xin. E se aproximando calmamente dele com a sua xícara de chá, ela sentou na mesa e perguntou:
perguntou: o que você está fazendo aqui até essa hora? E o Prota se assustou, pois ele tinha ficado voluntariamente para cuidar dos assuntos do conselho. Mas na verdade, quem forçou ele a ficar até mais tarde foi ninguém menos que ela. E tomando mais um gole de seu chá, ela declara que o Prota era uma boa pessoa. E por causa disso, ela iria dar uma recompensa para ele. E então ela entrega sua xícara de chá com um toque do seu batom na xícara. Mas o nosso Laboyolê disse que sua mãe falava para ele não tomar café antes de dormir. Então ele preferia evitar. E ouvindo isso, Tang Xin responde: ah, é mesmo? Nossa, eu fui tão gentil em fazer café para o vice-presidente, mas ele não gosta? É, meu protagonista, ela é bem esperta. E claro, depois disso ele teve que aceitar a gentileza dela. Mas Tang Xin continuou: claro, vice-presidente. Falando sobre a gentileza, você com certeza vai retribuir o favor, certo? Então nossa protagonista entendeu qual era a estratégia dela. E olhando em cima da mesa, onde tinha vários envelopes, tinha mais uma carta de amor. E nesse instante, Tang Xin se aproxima do nosso prota calmamente, dizendo: então, vice-presidente, você pode me dizer o que você acha do amor? E nosso protagonista, especialista em ler o clima, já começou a captar tudo que estava no ar. Com isso, ele começou a se perguntar em sua mente: será que ela sabe que a Yao Yao me mandou carta de amor? Ou talvez a carta de amor na mesa foi mandada por ela e ela percebeu que eu não vi e por isso veio me lembrar? Tang Xin, aconchegando seus coleguinhas no nosso protagonista, declarou com uma voz sedutora: você ainda não me respondeu, vice-presidente. O que você acha dessa carta de amor aqui? Mas o destino quis ajudar o nosso protagonista e de repente alguém bateu na porta, perguntando se a presidente Tang Xin estava presente. Bom, ela até estava, mas não totalmente. E ela ainda continuava apertando seus coleguinhas no nosso protagonista. No entanto, ela tinha outro objetivo com isso. Mas para o nosso protagonista, ele simplesmente estava sendo sufocado por ela. E quando a porta se abriu, um garoto segurando uma carta de confissão acabou vendo uma cena que não era muito agradável aos olhos dele. E na situação que estava, o prota entendeu o que estava acontecendo e até tentou falar que era um mal entendido. Porém, o carinha já tinha corrido. E se continuasse desse jeito, provavelmente geraria muitos mal entendidos. Mas Tang Xin apenas falou que o problema estava resolvido. E o prota simplesmente não entendeu. E ela declara com confiança dizendo: se você recebesse 25 cartas de amor num mês, você iria me entender. E já que o vice-presidente é o único garoto que eu conheço, eu posso te responsabilizar. Ah é, quase me esqueci. Como pode o vice-presidente receber cartas de amor? É demais pedir que você entenda como eu me sinto. E o prota respondeu: ei, calma aí, você não pensa na minha segurança pessoal não? Esses caras tudo da escola vai vir atrás de mim. E ouvindo isso, ela apenas declarou que iria acender um incenso pra ele. Ah, e para os mais leigos, por quem não entende, quando fala de acender um incenso, significa que o cara simplesmente ia de F, só tipo, ia prestar condolências pra ele. E olhando para o celular, ela ouviu o horário e percebeu que estava muito tarde. Então ela se virou e olhou fixamente para o nosso protagonista, que rapidamente entrou em modo de defesa e perguntou o que ela iria aprontar agora. E pegando as mãos do nosso protagonista, ela começou a dizer: por que você me olha assim? Na mente do vice-presidente, eu sou uma pervertida? Além do mais, o que eu poderia estar planejando? Eu não sei o que ela estava planejando, mas provavelmente não era muito bom não, já que ela pediu para o nosso protagonista tampar os olhos. E claro, pelo menos como todos os homens, ele tentou dar uma espiadinha abrindo um pouco os olhos, pois eles estavam com medo do que ia acontecer. Mas ela mandou ele fechar os olhos, pois se ele visse o que estava prestes a acontecer, as coisas ia ficar um pouco complicadas. Então ela começou a amarrar o seu cabelo e tirar o seu uniforme escolar. E claro, vendo isso, o protagonista se virou para trás todo envergonhado. Rapaz, tá indo de 0 a 100, é muito rápido esse negócio aqui, não tá não, doido? Então por último, ela tirou a saia, que caiu no chão, o que fez o nosso protagonista questionar o que tinha sido aquele barulho. E se aproximando de trás do nosso protagonista, ela perguntou de que barulho ele estava falando. Talvez fosse o barulho que ele estivesse esperando? E antes que ele pudesse pensar em alguma resposta, ela simplesmente puxou ele pelo colarinho. E agora sim ele poderia abrir os olhos. E na sua frente estava uma cena onde todos os homens, se estivessem no lugar do nosso protagonista, iriam ficar de queixo caído. E com uma voz doce ela perguntou: e então, o que você acha? Ficou bom? E o nosso protagonista, olhando diretamente pro vestido, declarou que ela estava linda, mas questionou do porquê ela tinha se trocado no escritório, pois alguém poderia ter visto ela. E ela respondeu que na verdade estava com pressa, pois iria ter um jantar importante em sua casa essa noite, e ela não tinha certeza do que fazer, já que não daria tempo de ela voltar para casa se trocar. E na verdade ela não tinha se trocado no escritório, ela apenas vestiu aquele vestido por debaixo
parte do uniforme, já que ele não aparecia muito. Então ela começou a demonstrar como ela tinha tirado a roupa, e o protagonista falou para ela parar, senão ia começar a aumentar muito o nível do manhwa. Então ele declarou: se você tem tanto tempo pra fazer essas gracinhas aí, significa que você não tá com pressa, né? Então de repente Tangishin tem um estalo na sua mente, lembrando do botão que ela tinha pegado do nosso protagonista. E ela se aproximou dele de um jeito um tanto peculiar, dizendo que ele era muito descuidado, pois não estava certo que, como um membro do conselho estudantil, ser desleixado e deixar o botão aberto daquele jeito. E no lugar do botão que, entre aspas, tinha caído, ela colocou um broche com um tipo de folha. Enquanto saía, ela falou que era uma recompensa extra por ele se voluntariar a trabalhar um pouco mais. E o prota ficou um pouco chocado com aquilo. E na verdade, a estratégia da nossa querida amiga Tangishin não era simplesmente pegar e mostrar ao nosso protagonista aquela carta de amor, e sim marcar o seu território. Mas aí vem a pergunta: se aquela carta não era da presidente, então de quem seria? E quando ele abriu a carta, era na verdade um pedido para o nosso protagonista ir em uma certa cafeteria, e pelo menos dessa vez colocar um nome na carta, e era ninguém menos que a Ningyi. E vendo aquele nome, nosso protagonista ficou em choque, pois ela era a rainha da escola. E será que o cupido de hoje iria mostrar para a gente mais uma confissão? Então, meu povo, essa Ningyi aí é a tiazinha de cabelo preto que a gente tinha falado da confissão lá atrás, só que tava traduzido Nieng Shui, e de novo trocaram. Então eu vou chamar ela só de Ning, porque pelo jeito eu acho que o nome da família que vem primeiro não muda, então eu vou chamar ela de Ning, porque parece que fica mudando as traduções, igual as outras, tipo Tangishin eu vou chamar de Tang, Yao, Yao vou chamar só de Yao, porque eu acho que não vai mudar. Então só pra vocês não se perder, beleza? É um pouco depois, na mesma noite, o prota foi se encontrar com Ning na cafeteria, e ele estava tremendo enquanto dizia: senhorita Ning, você queria me ver? Então ela respondeu: veja, a Yao veio me visitar hoje, mas esse não é o problema em questão, e sim ela dizer que você gostava de mim. Então, do nada, ela começou a me dar uma explicação detalhada das suas falhas e os motivos pelos quais não podemos ficar juntos. Rapaz, a guria tem audácia mesmo, ela quer acabar com a concorrência, é isso mesmo. E a Ning perguntou se o prota tava bem, ele respondeu que tava, mas declarou que não era o que ela estava pensando. E Ning apenas disse: eu sei que deve ser algum tipo de desculpa aleatória pra você rejeitar ela, não? E o prota fica chocado que ela tinha entendido a situação tão rapidamente, e em seu pensamento ele começou a refletir: uou, esse é o poder de uma garota super inteligente e talentosa? Eu acho que eu me enganei, não tenho certeza porque alguém como você iria querer se declarar para mim. E quase estourando a mesa com seu rosto, ele fez uma referência, pedindo desculpas por usar ela como escudo. E ela continuou dizendo: então, meu colega Baikiao, na verdade, eu queria perguntar algo para você. Você estaria disposto a namorar comigo? Cara, eu não tô entendendo mais nada. Ué, a guria falou que não gostava, daí falou que gostava, tinha cara de não quer saber, daí agora ela quer e não quer, não tô entendendo. Até mesmo nosso protagonista não entendeu bulufas nenhuma, e comentou que só poderia ser brincadeira, né? E ela falou que não era, ela queria dizer que na verdade nosso protagonista deveria ser o seu namorado fingido. E ela continuou explicando que a Yao se declara para ele e não desiste até ser rejeitada, e ele não sabe o que fazer, certo? Então eles poderiam simplesmente fingir ser um casal, e vai ser a melhor forma de fazer as outras pessoas desistirem. E o prota, ainda meio confuso, perguntou: ué, se você tava procurando alguém para ser seu namorado fingido, por que não ficou com aquele cara que tinha feito a declaração antes? E suspirando pesadamente, ela respondeu: na verdade, a minha situação é um pouco mais complicada que a sua. E claro, isso é só uma sugestão, então não se preocupe demais sobre isso e apenas pense a respeito. E nesse mesmo horário, depois de amanhã, estarei aqui esperando pela sua resposta. E já no outro dia, era uma bela manhã e o despertador tocava. E uma garota desligou o despertador e começou a subir em cima da cama do nosso protagonista. E se aproximando ainda mais do nosso protagonista, como um cachorrinho, ela começou a cheirar ele, e então iria lambê-lo. E então nosso protagonista acordou e ficou totalmente assustado e perguntou por que ela estava vestida de novo daquele jeito, o que ela estava fazendo ali. E ela também não deveria ficar muito perto dele, já que ele tinha chegado muito tarde em casa, e por isso ele acabou não tomando banho. E essa garota aí, vestida com um casaco de gatinho, era a irmã do nosso protagonista. E então ela declarou que não ligava se ele tinha tomado banho ou não, pois ele cheirava muito bem. Tá, beleza. Aí as coisas começou a ficar meio estranhas, meus parceiros. E ouvindo isso, o prota simplesmente se levantou da cama, dizendo que iria escovar dentes, mas mesmo assim ela grudou nele. Eu seguiu
até o banheiro, tanto que não soltou por nenhum momento. E um tempo depois, já no café da manhã, ela declarou que o café da manhã já estava pronto. Ah, é mesmo, eu tinha esquecido de dizer o nome dela, que é Bailu. E ela perguntou se o café da manhã estava bom, e o nosso prota falou que estava o melhor ovo mexido que já comeu em sua vida. Mas, mudando de saco pra mala, ele fez uma pergunta à sua irmã. Quando você tá na escola, é normal que as pessoas se declarem para você, certo? E meio envergonhada, ela comenta que realmente tinha algumas pessoas que se declaravam para ela. E o prota rapidamente se levantou questionando. Normalmente, como você rejeita eles? E se a outra pessoa não desistir, mesmo depois de você dizer não, o que você fala? E com mais vergonha ainda, ela responde. Ah, eu falava que eu namorava, e se eles não acreditassem em mim, então eu mostrava uma imagem do meu irmão. Calma aí, paizão, eu tô falando que não faça isso, ADM, por favor, calma, calma, calma. E ouvindo isso da sua irmã, o prota perguntou se era realmente esta a única forma. Um pouco depois, do lado de fora do apartamento do nosso protagonista, lá estava ela, Yao Yao, se perguntando por que o nosso prota ainda não tinha saído. E falando nele, ele de repente apareceu nesse instante, e ficou chocado que ela realmente tinha ido até a casa dele. E claro, ó, diante daquela situação, a única coisa que ele poderia fazer é correr, pois do jeito que ela estava vestida, ela provavelmente queria resolver aquilo à base da força. E foi praticamente isso, pois ela deu uma voadora nas costas do nosso protagonista, e ficou por cima dele, agarrando sua gravata, quase o enforcando. E enquanto isso, nosso prota pensava, mas que tipo de comédia romântica minha vida se tornou? Um tempo depois, nas ruas da cidade, nosso prota estava correndo juntamente com o Yao Yao, e ele estava reclamando que ela estava levando ele a um eventinho de clube de arquearia na cidade, e que não precisava daquele alvoroço todo. E Yao Yao apenas comentou que ela tinha passado por bastante coisa para conseguir aquele encontro entre os dois. E o prota, ouvindo isso, respondeu, calma aí, esse aqui não é um encontro não. Enquanto corria, Yao Yao avistou alguém a qual ela não gostaria de ter visto, e era um carinha loiro de olhos verdes acenando de volta para ela. E vendo ele, ela já ficou emburrada dizendo, ah, ele de novo. E claro, olhando para o nosso protagonista, ela teve uma brilhante ideia, e ela começou a dizer, querido, vamos logo só sair daqui, tá bem ensolarado aqui fora, então só vamos logo para os bastidores. E o prota, bem confuso, falou bem baixinho para ela o que ela queria com aquela mudança de atitude. E de um jeitinho bem fofo, ela declarou que, caso ele não acompanhasse ela nisso, ela apenas iria usar ele como alvo no clube de arquearia. E depois de ouvir isso, nosso prota apenas agiu de livre e espontânea pressão, dizendo que, ah, realmente tá muito quente aqui fora, vamos lá dentro logo, tô passando muito calor aqui. Entretanto, o loirinho já tinha entendido qual era a dele, e depois de se despedir das garotas que estavam em volta dele, ele se aproximou do nosso protagonista e perguntou se ele era o vice-presidente Bai Qiao. E ele se apresentou como Lingu, o capitão do clube de arquearia da escola do Dan. E ele acrescentou que a Yao Yao tinha falado sobre ele antes, mas não esperava encontrar nosso protagonista ali. E o nosso prota, olhando de baixo até acima, começou a se perguntar em sua mente qual era dessa vibe de convencido que esse cara tinha. E Lingu continuou dizendo, meus parabéns por conseguir trazer Yao Yao até aqui, mas como eu a convidei, então naturalmente eu irei mandá-la de volta para sua casa depois da reunião. Por isso você não precisa se incomodar de levar ela de volta para casa. E o prota pensou, oh, que cara legal, mas tem algo errado nisso, ele tava ali apenas para ver a Yao Yao, né não? E Lingu continuou dizendo que o tempo do vice-presidente é bem valioso, e como ele não estava interessado no evento, ele poderia voltar para casa, e que ele mesmo iria ficar do lado da Yao Yao para que o nosso vice-presidente não se preocupe. Então, nesse instante, o nosso prota declara, eu acho que você entendeu errado, eu vim aqui a convite do conselho estudantil da escola, e não é da minha conta quem vai mandar a Yao Yao de volta para a escola. Ah, e claro, também não é da sua conta. Então, eu já vou indo. E olhando para nosso protagonista, Lingu comentou que o prota era bem interessante, mas não era legal. E vendo aquela situação de fininho, Yao Yao ficou muito feliz. Tá, aí eu me pergunto, o que que tem nesse protagonista que tem esses tantos de guria atrás dele? Até agora não falou nada, a gente só sabe que as gurias tá gostando dele, mas
por quê. Ele fez alguma coisa muito grande. Ele deve ter salvado uma do acidente, outra ele deu um remédio pra ela. Não é possível. Cara, para. As gurias não tão só apaixonadas, elas tão loucas pro cara. Não é possível. É um tempo depois, já no ginásio, e o nosso jovem velho Ranzinza já estava reclamando, perguntando quanto tempo que iria demorar o evento ainda. E ele estava até meio sonolento, tanto que acabou derrubando a bolsa da Yao Yao, revelando alguns livros suspeitos que Yao Yao tinha, tipo Como Cuidar do Meu Namorado, Como Fazer Ele Se Apaixonar por Mim e as melhores técnicas cruéis do amor. Porém, uma voz chamou a sua atenção, e eram as garotas que estavam no outro cômodo reclamando da Yao Yao, dizendo que só porque ela tinha um rostinho bonita, ela era arrogante e narcisista. Entretanto, quem estava no meio disso? Isso mesmo, carinha chato, loirinho, é aquele Lingu, dizendo que elas deveriam deixar essa passar e fingir que era culpa dele. Mas as garotas estavam totalmente indignadas e dizendo que não poderia ignorar. Afinal, ela tinha dado um tapa bem no rosto dele. E todo fofinho, com cara de inocente, ainda ele teve a audácia de declarar: Não, tá tudo bem, não vão atrás dela por mim. E as garotas estavam totalmente comovidas com ele, dizendo que iria proteger ele e ia fazer a Yao Yao pagar. E vendo tudo aquilo, o Prota sentiu um cheiro de algo errado no ar. E nesse instante, o assunto do momento chegou, perguntando por que ele estava parado na frente da porta. E o Prota mandou ela ficar quieta, pois estava ouvindo uma fofoca das quentes agora. E Yao Yao questionou se na verdade ele não estava apenas vendo outras garotas. O Prota falou que não era isso, ele já tinha visto garotas demais hoje, e que não estava a fim de ver mais nenhuma pelo resto do dia. E pelo jeito, a Yao Yao gostou bastante dessa resposta, e ela declarou que o nosso protagonista não deveria olhar para outras garotas pelo resto do dia, afinal ele já tinha ela. Mas como ele tinha sido um bom garoto hoje e fez uma atitude bem legal, ele deveria receber uma recompensa, não? E a recompensa de hoje seria ele colocar as meias em uma garota bonita. Contudo, o Prota não tava muito afim não. E Yao Yao já ficou revoltada, dizendo que o pé dela tava muito limpo, não tava nem fedendo a chulé. E o Prota respondeu: Não é isso não, é que eu não tenho esse tipo de feitiço. É com uma sensibilidade de um caminhão cargueiro. Ela apontou para ele uma pequena flecha com o seu arco e perguntou: E agora, você tá com vontade de receber a recompensa? Pô, aí com um jeitinho delicado desse, né, não tem como, né, não tem como negar. E com muita vergonha, o Prota começou a colocar as meias nela. E depois de terminar, é óbvio que ele não poderia se esquecer que foi um prazer ter colocado a meia em uma das garotas mais bonitas da escola. Senão, você sabe, né, em vez de receber uma flecha do cupido do amor, ele acaba recebendo uma flecha do cupido da dor. E mudando um pouco esse clima de ciúmes pra lá e pra cá, ela estava realmente grata por ele tê-la acompanhado hoje. Nisso, o Prota perguntou qual era o relacionamento entre ela e o Lingu. E ouvindo isso, ela ficou extremamente feliz e começou a dizer: não vai me dizer que você tá com ciúmes. E para entendermos um pouco melhor o contexto da situação, vamos voltar um dia antes do evento. E Yao Yao começou a explicar que o Lingu é de outra escola, então eles não se conversavam. Porém, quando estavam arrumando o palco para o evento, ele esbarrou nela de propósito, tentando algo a mais com ela. E foi aí que ela simplesmente deu um tapão na cara dele. E ela não sabia o que ele tinha feito depois daquilo. Porém, tinha umas pessoas bem irritadas com ela hoje no evento. E analisando a situação, o Prota começou a ficar um pouco preocupado. Entretanto, nesse instante, a Yao Yao simplesmente dormiu em seu ombro. E ele até se perguntou se ela estava fingindo dormir. Então, ele pegou o rosto dela e começou a aproximar dos seus lábios. E até parecia que ia ser finalmente o primeiro beijo da obra, mas não foi isso. Ele simplesmente pegou e jogou ela em cima da sua bolsa. E no instante seguinte, ela simplesmente enquadrou o Prota na parede. Extremamente envergonhada e brava, ela começou a declarar: Você realmente não sabe nada sobre o coração das garotas, não é? Quando você vê uma garota dormindo, você não deve levar ela para casa? E ouvindo isso, nosso Prota respondeu: Uau, de qual revista de adolescência saiu essa de agora? E ouvindo isso, ela fica ainda mais envergonhada, pois o Prota tinha visto as suas revistas que estavam em sua bolsa. E então ela chamou ele de idiota, e também ela iria se trocar. Por essa razão, ele deveria voltar sozinho para casa, pois ela não estava de bom humor. E no meio do caminho da volta, ele estava refletindo em sua mente: apesar de Lingu estar mentindo para aquelas garotas, ele deveria pensar em si mesmo. Eu pelo menos preciso evitar que aquelas garotas não causem problemas para Yao Yao. Mas por que eu sinto que ainda tem algo? Não, algo de errado não está certo. Primeiro, ele
não fez nada na minha frente, ele estava tentando me fazer ir embora. E depois teve tudo aquilo com aquelas 3 garotas. O que ele realmente quer fazer? E falando nessas 3 garotas, elas já tinham enquadrado a Yao Yao, questionando que ela provavelmente já sabia o que iria acontecer, certo? E Yao Yao comenta que não conhecia elas de nenhum lugar e perguntou o que elas queriam. E neste momento ela tomou um tapa no rosto. E a garota loira então gritou: agora você me conhece. E esse tapa é o troco pelo Sr. Lin. E ouvindo isso, Yao Yao fala: ah, então foi ele. É verdade mesmo que os lixos gostam de se reunir. E a garota loira já puxou ela pelo colarinho, questionando se ela realmente estavam chamando elas de lixo. E Yao Yao confirmou: não eram só elas, mas o Lin Gu também. E a garota loira explodiu em raiva e estava prestes a dar outro tapa no rosto de Yao Yao. Mas o nosso herói chegou, querendo acabar com toda aquela situação. E ele até perguntou se ela realmente gostava de ser manipulada. E a garota loira era revoltada, hein? Porque ela simplesmente deu um tapa também na rosto do protagonista, falando que tudo era por causa do Sr. Lin. E é óbvio que o protagonista ficou muito puto e a encarou com olhos mortais. E só com aquele olhar a garota já ficou tremendo de medo. Entretanto, Yao Yao rapidamente se aproximou do nosso protagonista, dizendo que ele não tinha nada para fazer ali, por isso ele deveria ir embora. E o prota concordou com ela, levantando-a do chão e dizendo: vamos embora juntos. Bom, eu não sei qual foi o motivo anterior de qual ela tinha se apaixonado, mas agora ela realmente se apaixonou de novo por ele. E a loirinha, ainda indignada, perguntou se os dois achavam que poderia simplesmente ir embora andando. E ouvindo isso, o prota apenas disse: ei Lin Gu, já está na hora de aparecer, cara, isso já tá ruim pra sua imagem, e se você ficar se escondendo só vai piorar. Daí, magicamente quem aparece? Ele mesmo, o próprio meliante. E ele chegou dizendo: como assim, vice-presidente? Eu nem fiz nada, eu só estava de passagem. Mas o prota nem queria papa e simplesmente deu um soco bem dado no rosto dele. E ele caiu no chão sem entender nada e o prota continuou: esse soco é o troco. E na próxima vez que você quiser fazer algo assim, pense nos grupos de mensagens que tem na escola, pois senão eu irei espalhar tudo que você fez por esses grupos. Afinal, eu tenho as imagens de vigilância que você fez com o Yao Yao ontem. Então pense bem nisso. E como água pro vinho, ele simplesmente mudou sua atitude e se abaixou até o chão pedindo desculpa, dizendo que isso não iria se repetir. E com isso, nosso protagonista foi embora. Um tempo depois, perto de um lago, Yao Yao oferece uma coquinha gelada para o nosso protagonista, para ele colocar ela no hematoma. E ela também perguntou como ele sabia que elas seriam intimidadas por aquelas garotas e que o Lin Gu estaria lá. Então o prota começou a explicar. Primeiro, ele se fez de coitadinho para atrair as garotas e fazerem elas descontarem em você. Então ele iria aparecer salvando a mocinha, fingindo ser um tipo de herói. A história de sempre. E ouvindo isso, Yao Yao comentou: então você é bem inteligente, hein? E isso significa que você está roubando a cena do herói do resgate dos outros? E do nada o prota rapidamente se aproximou dela, o que claro deixou-a extremamente surpresa e questionou do que ele estava fazendo. Então o prota respondeu: ué, eu pensei que você tinha dito que o herói ia salvar a mocinha, então cadê a mocinha que eu vou salvar? E com isso, Yao Yao tinha uma grande resposta para o nosso protagonista: já que você é o meu herói, vai ter que se responsabilizar por mim, hein? Rapaz, o povo é atacante, não perde uma, meu irmão, não perde uma. É que nem dizem, né? Quem perde tempo é relógio quebrado, né? E já no outro dia, enquanto estava lavando louça em sua casa, nosso protagonista recebeu uma mensagem da Yao Yao, perguntando por que ele tinha fugido depois de tudo aquilo. E ele pensou que aquele momento era muito vergonhoso e se ele não fosse embora, ia morrer na certa. E do nada, o Bai Lu apareceu atrás do nosso protagonista, perguntando se ele por algum acaso estava conversando com uma garota. E mais rápido que o ninja, ele guardou o celular dizendo que isso não era possível, afinal ele apenas estava vendo um desconto de uma loja online. Porém, ela não estava acreditando muito nisso. E para acabar com a farsa do nosso protagonista, a notificação tocou novamente. Daí pra frente só foi discórdia. E depois de ele conseguir perder para sua irmã, ela começou a olhar o telefone. E internamente ela estava revoltada. E o porquê? Porque a senha do celular do protagonista não era o aniversário dela. E só por causa disso, ela iria dar uma lição nele. E então ela declara: irmão, realmente é apenas um anúncio de loja online. Entretanto, o seu celular agora estará sob custódia. Daí ela tentou fazer aquele negócio de colocar as coisas entre os peitos, mas acabou que o celular simplesmente passou direto. E depois
disso, não houve mais comentários. E claro, ela ficou revoltada com isso. E o Prota tentou acalmá-la, dizendo que eles poderiam fazer alguma coisa. Qualquer coisa já servia. E esse foi seu pé na cova. E ela perguntou se realmente qualquer coisa servia. E um tempo depois, o Prota estava simplesmente deitado no colo da sua irmã, sem entender nada. E ela apenas estava agradecendo. E o Prota perguntou, estamos realmente relacionados como irmão ou irmã? Por que você simplesmente fica excitado com esse tipo de coisa? E Bailu apenas respondeu, você disse que poderia ser qualquer coisa. E além do mais, é muito satisfatório ajudar as pessoas a limpar as suas orelhas. Tipo assim, até que faz sentido, né? Tem gente que gosta de limpar a orelha dos outros. Mas desse jeito aí já é muito estranho. É quando o nosso protagonista olhou para cima, ele viu uma cena que não era muito bem recomendada. E rapidamente ele se levantou e pediu tempo. E pegando seu celular, ele se virou para o outro lado, dizendo que ia jogar uns jogos enquanto ela limpava, pois senão ele ia ficar apenas entediado. E o Prota acabou arrumando problema pra cabeça, pois ela queria que ele prestasse atenção nela. E falando em problema, o celular dele tava lotado de notificação. Uma era da Yao Yao reclamando dele, e a outra era da Tang chamando ele para almoçar. E vendo tudo aquilo, o Prota falou que não queria ir para a escola amanhã. E Bailu perguntou o que ele queria dizer com aquilo, já que no dia seguinte seria sábado. Ou talvez ele tinha esquecido que era sábado. E se ele tinha esquecido isso, significava que ele esqueceu que ia ver a sua apresentação amanhã. E o Prota rapidamente se corrigiu, dizendo que lembrava sim, é que apenas tinha esquecido que amanhã era sábado e que tinha um negócio muito importante, por isso não ia para a escola amanhã. E de um jeito bem convidativo, ela perguntou novamente, você irá me ver amanhã, certo? E quase que instantaneamente o Prota confirmou. E depois disso ela simplesmente falou que iria dormir, pois estava muito ansiosa para amanhã. E voltando para o celular, a primeira conversa que ele abriu foi a da Tang, dizendo que provavelmente ele não leu, pois tinha esquecido de carregar o celular ou esqueceu onde estava, certo? E o Prota respondeu que estava apenas fazendo algo e perguntou o que poderia fazer por ela. E ela respondeu que amanhã seria sábado. E o Prota, sem nem dar chance de ela falar algo, respondeu que ela estava trabalhando duro ultimamente e deveria ter um descanso amanhã. Por isso ela deveria ir para a cama, e ele também já estava indo e esperava encontrar ela na segunda. Mas Tang também é um atacante e não parou por aí. E ela respondeu que estava grata pela preocupação dele, e para apreciar a sua gentileza, ela iria até sua casa bem de manhã cedo para brincar com ele. Por isso ele deveria descansar muito bem. E o Prota ficou tentando entender o que ela queria dizer com aquilo. Porém, o mais preocupante de tudo isso era se a Bailu descobrir. E se ela apenas tivesse visto essa conversa, ele estava totalmente lascado. E já no outro dia de manhã, o Prota estava respondendo a sua irmã, pois ela tinha ido primeiro ao evento, pois ela iria ensaiar. E ele tinha sido esperto, pois ele correu até a livraria mais cedo para garantir que algum desastre acontecesse na frente da sua casa. Ou talvez, na verdade, ele seja realmente um gênio. E neste momento alguém ofereceu um café a ele, e ele aceitou. E como um belo apreciador de café, ele começou a cheirá-lo. Mas peraí, quem que entregou aquele café para ele? E pela aquela sensação familiar, ele já sabia quem era. E Tang então disse, bom dia, meu querido vice-presidente. E depois de um tempo, após terem feito seus pedidos, o Prota perguntou para Tang Xin como ela ficou sabendo que ele se esconderia na biblioteca. Ouvindo isso, Tang Xin respondeu, meu querido vice-presidente, por que você acha que os coelhos são tão fáceis de pegar? E o Prota, meio envergonhada, já começou a questionar do porquê. E ela respondeu porque eles eram tímidos. E contanto que o caçador esteja do outro lado fazendo barulho, assim que os coelhos ouvirem, irão correr feitos loucos para o outro lado. E neste ponto, um caçador inteligente só tem que aprender um pouco dos hábitos do coelho e depois colocar uma armadilha. E assim o coelho naturalmente vai cair nela. Não concorda, senhor coelhinho? E o laboiolê do nosso Prota pensa, coelhinho? Eu? Calma aí, minha querida presidente, você é muito inteligente, mas se continuar assim, não vai encontrar um namorado desse jeito. E Tang Xin, uma atacante nata, declarou, se houvesse alguém que eu goste, ele não vai conseguir escapar de mim. Rapaz, olha aí, velho. Nossa, o Prota só fica fugindo da tiazinha. Olha isso, não tem nem condições um negócio desse. É que nem dizem, né? Carne boa só cai em prato de vegano, não é possível. Mas mudando de saco pra mala, o Prota questionou qual era a razão dela ter o visitado hoje. E ela respondeu que era apenas para se divertir com seu querido vice-presidente. E talvez que ele a acompanhasse em um encontro às cegas.
Nisso, o Prota já começa a dizer: "Ah, então falou, minha querida presidente, obrigado pela comida, mas de repente eu comecei a me sentir um pouco mal, então eu já tô vazando." Só que no momento em que ele levantou, ela colocou sua perna bem no pé dele, o que fez cair. E ela de repente puxou seu braço e colocou a mão dele num lugar um pouco suspeito. E com uma voz doce ela começou a dizer: nossa, vice-presidente, pegou minha mão de maneira tão atrevida. Onde essa mão boba está encostando? Será que você quer que eu grite que estou sendo abusada?" Aí eu pergunto, né? Quem que tá sendo abusado nesse tipo de situação? Aí só acontece isso nas histórias, velho. Então eu pergunto de novo: você quer que eu grite, vice-presidente? Ah, só aceita, meu prota. Ela já te armou faz muito tempo. Você não vai escapar disso fácil, não. E Tang-Shin, sentando ao lado do nosso protagonista, ela começou a dizer que era só pra ele conhecer alguém. Então, ele não deveria ficar tão nervoso. E ele responde de como ele não poderia ficar nervoso. Afinal, todo dia ele é caçado na sua escola por ser o bode expiatório dela. E agora, do nada, ela aparece com um negócio de encontro às cegas. Ele não quer morrer ainda. Eu ouvindo isso, ela responde: ah, então é isso. Será que eu terei de entregar isso à pessoa com quem vou me encontrar hoje? É diferente da irmã do nosso protagonista, a Tang-Shin tinha conseguido esconder um negócio dentro dos seus peitos. E era um jogo muito louco, que o prota queria muito, pois ele entrou em estado de pânico quando viu a capa. E ele estava mais surpreso na verdade, pois aquele jogo só iria sair daqui 3 meses. E vendo a reação do prota, ela questionou o que ele iria fazer agora. E claro, com a moeda de troca daquela ali, não tem nem como negar. E já do lado de fora, o prota pediu pro presidente pelo menos explicar quem era dessa vez, para ele pelo menos se preparar. E Tang-Shin começou a explicar que esse cara tinha voltado para a Coreia, e a empresa da família dele está entre as 500 maiores, e tem feito os negócios com a família dela. E na última vez que eles jantaram, os parentes deles ficaram bêbados e disseram que os dois tinham idade para se conhecer. Ela até tinha conseguido negar muitas vezes antes, mas dessa vez ela não conseguiu. E o Laboyolê do nosso prota já fala: então por que você não sai com ele, presidente? E internamente ele pensava: se ela conseguir um namorado, não vai ter tempo para se divertir às minhas custas. E se aproximando dele, como uma bela raposa, ela respondeu que isso não seria bom, pois o vice-presidente era tão interessante que ainda não tinha se cansado dele. E ouvindo umas palavras tão bonitas vindas de uma garota tão linda, ele começou a se envergonhar. Mas é nesse tipo de cena que os figurantes mais chatos aparecem. E uma voz declarou que não esperava encontrar a Tang-Shin ali. E eu achei que era o carinha que a Tang-Shin tava esperando, mas na verdade era ninguém menos que a Ning. E o prota questionou do que ela estava fazendo ali, e a Ning respondeu que só estava de passagem. E na verdade ela tinha esquecido de dar aquilo na última vez em que eles se viram. E ela lembrou que ele deveria verificar a data do cupom e não esquecer de resgatá-lo. E depois disso ela falou que iria embora, afinal não queria atrapalhar o encontro deles. E o prota notou que aqueles cupons era da cafeteria, e lembrou que tinha marcado com a Ning para responder ela sobre sua proposta de namoro. Mas o BO era que ele também tinha que ir na apresentação da sua irmã. Resumindo, ele tava lascado hoje. Enquanto a Tang-Shin tava fazendo ciúme, dizendo que não sabia que o prota era próximo da rainha da escola, ele lembrava que o horário da apresentação da sua irmã seria de tarde. Então ele tinha que resolver esse negócio de encontro às cegas da Tang-Shin primeiro. Nisso ele rapidamente a puxa e começa a correr, dizendo que ele iria ajudar nesse negócio de encontro às cegas. E depois de um tempo, num restaurante chique, nós vemos o carinha chique que a Tang-Shin queria dar o balão. E olhando para a Tang-Shin, ele questionou quem era o protagonista. E ela estava bem ofegante, dizendo que o prota corre muito rápido e quase esqueceu do prato principal. E apertando nosso prota como um tipo de punição, ela começou a dizer que ele era o vice-presidente do conselho estudantil, que ela mesmo tinha dito antes. E como ela acabou encontrando ele no meio do caminho, ele a convidou para uma refeição. E questionou se ele se importava com isso. Bom, se importar ele se importava, né? Mas ele não iria dizer na cara. E ele se apresentou como Chen Yu, e internamente ele queria destruir o prota só por segurar a mão dela. E um pouco depois, a nossa querida raposa branca começou a questionar em sua mente: o vice-presidente é realmente um imbecil. Ele obviamente veio aqui como meu namorado de mentira. Mas por que você tá tendo um papo com o inimigo? Com isso, ela teria que fazer uma jogada ousada. E se aproximando do prota, ela disse que eles não deveriam apenas ficar conversando, afinal eles tinham ido até ali para comer. Ah, e claro, depois do jantar, eles ainda tinham muito a aproveitar. E parece que a jogada da nossa raposa branca estava dando certo, pois o carinha estava ficando extremamente
extremamente furioso, mas ele também não iria ficar parado. E Chen Yu, se aproximando do nosso prota, disse que era um grande prazer conhecê-lo e que eles deveriam tomar um drink para continuar a conversa. Afinal, eles estavam em um restaurante bem conhecido pela sua coleção de vinhos. E o prota falou que era meio fraco com esse tipo de bebida. E ouvindo isso, Tang Xin já começou a formular um plano em sua mente. Drink? Então se eu fingir que estou bêbada, eu posso atuar e cair em cima de Bai Qiao. O que óbvio vai deixar Chen Yu muito furioso e o plano vai dar totalmente certo. Nisso ela declara que sim, eles deveriam tomar um pouco de drink. E o prota ficou meio surpresa com a resposta repentina dela. Mas quem mais estava gostando daquilo era Chen Yu. E depois disso, eles começaram a brindar. E Tang Xin já começou a dizer em sua mente: assim que eu beber um pouco, eu vou fingir que estou bêbada. E então, no momento que ela iria tomar o primeiro gole, ela olhou para o lado. E só com um gole o prota já estava vendo estrelas. E aquilo era a situação perfeita que Chen Yao esperava. E ele começou a dizer: oh, que pena, por que você não me falou que não era fraco para bebida? Eu comprei logo uma unidade. Senhorita Tang Xin, vamos levar Bai Qiao para casa e talvez depois possamos achar um lugar para conversar. Nisso Tang Xin responde: primeiramente, eu não estou interessado em falar com você até que ele esteja bem. Haha, ele podia ter ido dormir sem essa, hein? E ele então declara que iria pagar a conta, então iria primeiro. E se aproximando de Tang Xin, o prota começou a dizer que ela cheirava bem. E com um ataque repentino desse, até nossa pequena raposa ficou envergonhada, perguntando se ele conseguia ficar em pé sozinho. E no momento em que ele tentou, ele acabou caindo novamente no colo dela. E ele disse que parecia que não conseguia. Entretanto, do bolso do prota, uma carteira caiu. E justo nesse momento, Chen Yu perguntou se alguém tinha visto a carteira dele, pois ela tinha sumido de seu bolso. E pegando sua carteira do chão, Chen Yu começa a dizer: onde estava minha carteira? E parece que ela caiu aqui bem recentemente. Estudante Bai Qiao, roubar é crime, então devemos ser cidadãos que respeitam a lei, não é? E o prota, sem entender nada e ainda bêbado, perguntou se realmente sua carteira tinha sido roubada. E já que era isso, ele poderia continuar procurando, pois ele mesmo iria pagar a conta. Entretanto, Chen Yu não queria essa resposta e disse que não tinha pedido para ele pagar. E também declarou para o prota não se bancar de sonso, pois agora ele iria ligar para a polícia. Contudo, Tang Xin disse que isso já era demais e se ele continuasse com essa ladainha, ele apenas iria passar vergonha. E Chen Yu declarou: minha querida Tang Xin, minha carteira caiu do bolso dele, como você viu. Tal cara, corrompido, não é digno do meu status. Eu já vi muitas pessoas como ele, e você não tem como defendê-lo. Aí a nossa pequena raposa fez algo que até eu apoiei. Ela simplesmente jogou vinho em sua cara. E nisso ela perguntou: está sóbrio agora ou você ainda vai continuar com esse show? Quem você pensa que é? Eu não me importo com o que você pensa de mim ou o que você diz para minha família. Contanto que não afete minha vida, eu não ligo. No entanto, se você mexer com Bai Qiao, ainda mais se for com esse tipo de coisa, eu não vou pegar leve. E ainda bem que descobri isso sobre você bem cedo. E eu te garanto que amanhã mesmo terá mais um pilar embaixo da ponte do rio. Aí eu não consegui entender o que ela queria dizer com esse dialeto, mas bola pra frente. Então, Tang Xin se aproxima do nosso protagonista bem calmamente, coloca sobre seus ombros e diz que é tudo culpa dela, e que estava na hora de eles irem embora. E já do lado de fora, deitada num banco, o prota perguntou que horas eram agora. E Tang Xin declara que era 4 horas da tarde. E ouvindo sobre o horário, o prota levanta rapidamente, pois estava atrasado para o show. No entanto, era apenas uma brincadeira da nossa pequena raposa. E ela acrescenta que ele é muito influenciado pelo que os outros dizem. Então não era de surpreender que ele fosse quase culpado pelo Chen Yu agora mesmo. Por essa razão, ele não deveria confiar em pessoas que usam máscaras e sorriem. Ah, e claro, incluindo ela. E como o prota foi salvo de uma enrascada, ele tinha que agradecer. E antes que ele pudesse fazer isso, Tang Xin impressionou eles com seus grandes airbags e declarou que, como o acordo deles não tinha sido cumprido, o prota teria que fazer um acordo com ela. Mas ele simplesmente não estava ouvindo nada
do que ela tava falando. E ele se levanta rapidamente dizendo que tava muito tarde e tinha que ir para o teatro e ver o show. Mas a nossa raposa não deixaria ele sair assim tão facilmente e perguntou se eles deveriam ir de metrô. E o Prota dá seu primeiro ataque, dizendo que só tinha um ingresso. Mas Tang Shin conseguiu contra-atacar com o poder do dinheiro, dizendo que agora eles dois tinham ingressos VIPs. E o Prota questionou de como diabos ela tinha conseguido aquilo. E ela respondeu que esta era uma das razões pela qual ela tinha ligado para ele ontem, pois ela tinha conseguido esses ingressos com os amigos do seu pai. E ela também sabia que ele tinha uma irmãzinha fofa que dança balé, então ela pensou que ele pudesse estar interessado nisso. E acabou que, coincidentemente, fosse no mesmo dia. Mas isso não tava para coincidência. E como eles já estavam ali, ele concordou que eles poderiam ir juntos para o teatro. Porém, ele queria saber porque ela estava tão próximo e agarrado nele. E ela simplesmente respondeu que o Prota estava muito bêbado, então estava ajudando. E o Prota respondeu que já estava sóbrio. Mas essa é a famosa frase que todos os bêbados dizem. E antes de eles irem mais adiante, ela precisava tirar os seus sapatos, pois tinha ficado o dia todos com eles e estava machucando muito seus pés. E do nada, o Prota começou a olhar fixamente para os pés dela. E a nossa atacante não iria perder a oportunidade e perguntou: será que o meu vice-presidente tá com segundas intenções? Pô, de novo com esse negócio de pé. A Yao Yao também fez a mesma coisa com o Prota. Esse povo tá muito louco com esses feitiços, misericórdia. E mudando de cena, já no teatro, Tang Shin estava revoltada, dizendo em sua mente: achei que eu ia conseguir descobrir um pouco dos segredos do vice-presidente, mas eu não achei que ele ficou preocupado comigo descalço andando por aí. Ai, ele é tão idiota. Será que ele é tão sem noção assim? E ela declarou para o Prota não ficar tão nervoso. Quem estava no palco era a irmã dele, não ele. Entretanto, o Prota não a ouve e levanta rapidamente apontando para o palco, dizendo que algo estava errado. E realmente algo estava errado, e a roupa da sua irmã simplesmente se rasgou, o que causou um alvoroço em cima do palco. Entretanto, por detrás das cortinas, parecia que alguém tinha planejado isso. E enquanto Bailu trocava suas roupas, um anúncio estava sendo feito, dizendo que o primeiro lugar da competição seria para o time de balé do distrito de Kyokui, e que todos deveriam dar a salva de palmas para elas. E quase chorando, Bailu olhava para o papel da competição. E nesse instante, o Prota chama por ela, perguntando se ela estava tudo bem. E rapidamente ela vai abraçá-lo, e para nós fica uma visão um tanto pouco estranha. E com uma voz choramingando, ela começou a declarar que todos os esforços que ela fez foram em vão. E do nada, alguém começou a fazer um cafuné nela, dizendo que ela deu o seu melhor. E era ninguém menos que a nossa pequena raposa branca. E ela comentou que o Prota iria ficar preocupado se todos gostassem dela e ela vencesse, e isso pudesse fazer ela subir a cabeça. E rapidamente, Bailu puxa o Prota para o lado e perguntando por que aquela raposa estava ali. E Tang Shin responde que ela deveria ficar calma, pois apenas tinha ido até ali com seu pequeno vice-presidente para ver sua irmãzinha se apresentando. E só de tocar nesse assunto de irmãzinha já começou a treta entre as duas. E o nosso Prota estava sendo pegada nesse fogo cruzado. E até acarretou umas memórias antigas sobre quando a primeira vez a presidente se apresentou para sua irmã. E nesse instante, Bailu puxa seu irmão, dizendo que eles deveriam ir para casa agora, pois aquele lugar estava cheio de gente perigosa e ele poderia até ser comido vivo. Entretanto, Tang Shin não iria deixar assim e começou a declarar: não seja assim comigo, irmãzinha. Eu sou muito boa pro Baikiao, sabia? Você não concorda comigo, querido vice-presidente? E o Prota responde: boa onde? Como que você pode ser melhor? Não. A presidente é muito boa comigo. Estamos todos juntos afinal. Então vamos ficar de boa, viver em paz e sem brigas. E eu acho que esse é um futuro que vai demorar muito para chegar. E vendo que eles estavam bem próximos, Bailu começa a declarar: vocês dois não podem ficar de mãos dadas. O mano é só meu. E neste momento, chega uma garota de cabelos loiros e olhos verdes, dizendo que tinha encontrado a Bailu. E ela pegou, levantou o Bailu no ar, dizendo que elas deveriam se encontrar no ano que vem para elas poderem fazer a apresentação juntas. E ela se virou para o Prota, perguntando se ele era irmã da Bailu.
Bailu. E o prota confirma e pergunta quem ela é. E a garota loira começa a dizer que a Bailu vive ignorando ela só para poder falar com ele. E parecia que ela iria comentar algo muito grande, mas a nossa querida Bailu impediu de falar. Mas a nossa querida Raposa Branca captou o que ela queria dizer e comentou que ele era um malandro. E a loirinha perguntou para Bailu se aquela garota de cabelos brancos ali era a namorada do seu irmão. Ah é, e o nome da loirinha aí é Cui Xiao Yuan. E Bailu apenas disse para ela calar a boca, pois elas precisavam trocar de roupas logo. E Tang Xin comentou que essa garota ali provavelmente era da equipe de suporte. E se virando para o nosso prota, ela perguntou se ele sabia porque a irmã dele saiu do show. Enquanto a irmã do nosso prota iria se trocar, o prota e Xiao Yuan ficaram para trás. E o prota estava refletindo em sua mente. Eu acho que o palpite da presidente até que faz sentido. E voltando uns minutos no tempo, o prota questionou que Tang Xin realmente achava que Xiao Yuan tinha trocado a roupa de sua irmã. E Tang Xin explicou que, como membro da equipe de suporte, ela não se sentiu culpada por perder a competição, e sim animada. E por isso não era tão difícil desconfiar disso. E quanto ao motivo de ela ter feito isso, ela deixava isso nas mãos do prota. Afinal, eles estavam falando de sua irmã. Entretanto, como você vai perguntar a uma garota pessoalmente que ela fez algo de errado? E vendo o estado do prota, Xiao Yan pergunta para ele se ele estava preocupado com sua irmã. E claro, fazia razão ele estar preocupado, pois ela ficou em quarto lugar depois de se esforçar por tantos meses. E o prota foi direto ao ponto, questionando se ela tinha checado as roupas da equipe. E ela rapidamente entrou em choque dizendo: ah, bom, esse lote de roupas de dança estão propriamente checados, mas eu não tenho ideia de como isso aconteceu. Talvez as luzes do palco eram tão fortes e quentes que o vestido ficou todo esfiapado? E ouvindo isso, o prota notou que algo de errado não estava certo. E nesse instante, alguém ligou para ele. E era ninguém menos que a nossa Tsundere Yao Yao, perguntando por que raios ele não a respondia e onde ele estava. E quando o prota respondeu que estava no teatro, ela rapidamente já falou: você está com uma namorada? Você está namorando com outra? Ai, ai, como se eles estivessem namorando. Mas o nosso prota também é rápido do gatilho e queria usar aquela oportunidade a seu favor. E ele começou a declarar que era ótimo ter acesso aos bastidores do teatro. E ouvindo isso do prota, Yao Yao ficou em choque perguntando se ele estava tudo bem. E o prota declara que ia ficar tudo bem, já que ele estava indo até lá. E caso fosse necessário, deveria chamar a polícia. E Xiao Yuan rapidamente pediu para o prota esperar e admitiu que tinha feito algo de errado. E vendo aquilo, o prota pensou: ah, consegui. Só que eu acho que ele esqueceu que estava em chamada com o Yao Yao. E ela começou a se perguntar: chamar a polícia? Será que chamar a polícia é alguma dica? Deve ser algum código secreto. Ai meu Deus, Baikiao foi sequestrado. E seguindo essa linha de pensamento, ela rapidamente começa a se vestir e declara: então finalmente chegou minha hora de ser uma heroína e salvar ele. Mas se eu estiver sozinha, eu seria sequestrada também. Então o que eu devo fazer? Ah, é mesmo? E voltando para o lado do nosso protagonista, ele estava totalmente em choque, pois segundo Xiao Yan, a sua irmã iria parar de dançar se ganhasse entre os primeiros 3 colocados. E para impedir que ela parasse de dançar, ela sabotou a sua saia. E Xiao Yan concordou com tudo isso. E ela se desculpou, dizendo que estava apenas tentando encorajá-la a continuar dançando. E ela sabia que tinha sido muito egoísta. E caso o prota não se acalmasse, ela estava disposta a fazer qualquer coisa. E o prota ficou totalmente decepcionado, pois ela tinha feito tudo aquilo por um motivo estúpido daqueles. E Xiao Yan se aproxima dele dizendo: como assim, estúpido? Você também espera que a Bailu possa se agarrar ao seu sonho e continuar a dançar, certo? Eu amo tanto vê-la lutando por seus sonhos de dançar que fiz tudo o que podia para ajudar a ela continuar. E tirando o motivo de ter feito tudo isso, você sabe o porquê ela ter desistido de dançar, né? E o prota questionou qual era o motivo, e ela respondeu que era ele mesmo, o irmão que era ligado a ela, o que dava o seu melhor. E não importava que tipo de irmão ele era, Bailu sempre o amaria. E para acompanhar seu irmão, ela teve mais tempo de cuidar dele, e Bailu escolheu parar de dançar para poder ter mais tempo com ele. Por isso, dentro do coração da Bailu só tem o irmão dela. E mesmo quando Xiao Yan se declarou para ela, a razão para ela ter rejeitado foi a foto de seu irmão. Ah, então essa é a pessoa que ela tinha mostrado a foto do irmão para rejeitar. E Xiao Yan continuou dizendo que mesmo sendo o irmão dela, ele também sabia do interesse e talento dela pela dança. E questionou
que se caso ela desistisse, ele realmente iria ficar bem. E voltando para casa, num tempo chuvoso, o Prota disse a Bailu que se ela estivesse muito cansada, eles poderiam parar. Mas ela negou, pois se ela parasse de segurar o guarda-chuva, ele iria ficar todo molhado. E esse foi o momento em que o Prota perguntou por que ela queria parar de dançar, pois tinha ouvido sobre isso pela Xiao Yan. Porém, Bailu falou que não iria desistir, pois aquela mulher, entre aspas, ela ainda iria passar por ela, para que ele pudesse ter orgulho dela. Então, ela não iria desistir. E em sua mente o Prota pensou, será que ela está falando sobre ela? Nossa, não entendi foi nada, é muito de ela pra cá, ela pra lá, é muita mulher nesse negócio, só tem um macho até agora, o resto dos machos foi tudo pra longe. E neste momento, o Prota começa uma reflexão em sua mente. Tempo nunca muda as coisas, é algo que apenas envelhece os outros se assistir do lado de fora. 2 anos se passaram e eu não me sinto mais da mesma maneira sobre a sua partida. Porém, a dor vai estar para sempre em minhas memórias, e é por essa razão que eu não quero mais acertar as confissões. E Bailu notou que o Prota tinha lembrado da mulher má e sentiu falta dela de novo. Entretanto, o Prota falou que não estava, apenas estava pensando no que eles iriam comer hoje à noite. E continuou dizendo que é meio infantil escolher dançar para superar ela. Porém, Bailu, meio envergonhada, disse que não era por causa dela. E perguntou se ele não se lembrava da história que ele tinha contado sobre a vida pendurada por um fio. E ouvindo isso, o Prota teve um flashback. E na época, ele estava assistindo Ultraman, onde explicava que uma pessoa sempre deve ter algo ao qual está comprometida em realizar na vida. E para alcançar esse objetivo, ele deve começar de onde está e fazer o máximo que puder. E enquanto assistia esse daí, a Bailu chegou e disse para ele parar de ficar assistindo TV e brincar com ela. Mas nesse instante, alguém chamou Bailu, pois ela deveria ir para a aula de dança. E foi neste momento que o Prota começou a contar a história sobre a vida pendurada por um fio. Na época, ele só queria se livrar da criancinha que estava enchendo o saco dele para não assistir a TV. Então, ele apenas falou algumas palavras maduras para fazer ela ir à aula de dança. No entanto, ele não esperava que ela realmente levasse aquilo como um lema para o resto de sua vida e começasse a praticar a dança. E no fim das contas, foi ele que esqueceu o começo de tudo aquilo. E Bailu tinha notado que ele tinha feito isso e começou a reclamar que ele não coloca sua irmã no seu coração. Enquanto eles discutiam um com o outro, eles ouviram um barulho muito alto, e era de um carro vindo em sua direção. E eu achei que a história já ia mudar de romance para um isekai, mas na verdade o carro estava passando de lado. E Bailu rapidamente puxou o guarda-chuva para proteger seu irmão, mas por alguma razão o Prota a afastou, dizendo que ela deveria tomar cuidado, e ele acabou sendo encharcado pela água da chuva. E já em casa, Bailu perguntou por que raios ele teve que tirar ela do caminho, afinal ela tinha um guarda-chuva e poderia defender os dois da água. E era a mesma coisa com a dança também. Era óbvio que quando ele chegava da escola, ele estava cansado, mas mesmo assim ele sempre ia até o teatro para buscá-la. E o Prota responde que, como ele era o irmão mais velho, a primeira regra universal é cuidar dos irmãos mais novos. E também ela não poderia largar a dança, pois aquela pessoa está em 3º lugar e ela estava em 4º lugar. E no fim, ela acabou não vencendo. E Bailu começa a declarar que ele estava bem astuto e provavelmente era influência daquela raposa branca. E o Prota fala que não era bem assim. E do nada, Bailu disse que o Prota estava um pouco molhado e que ela iria secá-lo. Porém, o Prota respondeu que não era bem assim, ele conseguia fazer isso sozinho. E foi aí que de repente ela o empurrou. E como eles eram irmãos, não aconteceu nada de estranho. Relaxe, meu povo, eles apenas começaram a brigar um com o outro e voou papel pra tudo quanto é lado. E falando em papel, ele notou os ingressos que Niang Yi tinha dado para ele. E rapidamente ele foi até a cafeteria, perguntando em sua mente se ela ainda estava lá. E ela realmente estava, perguntando se ele já tinha resolvido tudo. E o Prota ficou meio surpreso e questionou como ela sabia que ele iria se atrasar. E ela mostrou seu celular com as mensagens da Yao Yao, perguntando se ela tinha achado ele, pois o Prota não atendia essas ligações e provavelmente ele realmente tinha sido sequestrado. E Ning explicou que ela estava perguntando se deveria chamar a polícia e pediu para ela com antecedência. E ela rapidamente captou que o Prota provavelmente estava ocupado com algo, então ela o tranquilizou dizendo que eu cuidaria daquilo. Isso
Só agora que o Prota lembrou que tinha feito toda aquela cagada. Mas se ele não resolvesse esse problema direito, ele tinha medo que algo pudesse ficar pior e acabasse acontecendo algo igual ao seu passado. Então o Prota se sentou e disse que deveriam voltar ao assunto ao qual ele estava ali. E ouvindo isso, Ning então perguntou: e qual foi a sua escolha? E já no outro dia, em uma bela manhã, de frente da porta da escola, Yao Yao já estava esperando alguém e coincidentemente se encontrou com o nosso Prota. Ele questionou de quando ela chegou, ela tinha levantado muito cedo. E ela respondeu: como assim, meu coleguinha? Isso é apenas uma grande coincidência. Mas deixando isso de lado, eu quero te perguntar uma coisa. O que você fez depois que encontrou a Ning ontem? Por que você não me atendeu? Eu, Prota, não poderia falar nada. Afinal, ele estava discutindo algo um pouco importante. E de repente, a Yao Yao começou a procurar algo em sua bolsa. E o Prota perguntou o que era que ela estava fazendo. E ela comentou que entendeu mais ou menos o que tinha acontecido no dia anterior. E como ele estava tão calmo, deveria ser um tipo de fetiche. Por isso, ela daria aquele presente a ele, que era uma corda e uma algema. Então ela declarou: e aí, que tal? A gente experimenta agora ou não? E o Prota perguntou onde raios ela aprendeu tudo aquilo. E ela mostrou que tinha aprendido tudo naquele livro, que eu não posso mostrar qual é. E vendo tudo aquilo, o Prota começa a dizer que tinha esquecido algo. E assim começa a perseguição de Tom e Jerry. Enquanto andava, Ning observava toda essa situação. E um tempo depois, procurando pelos arbustos, Yao Yao ainda estava atrás do nosso Prota. E mal ela sabia que ele já estava dentro da escola. Mas que nem dizem, quando acaba um problema, aí aparece mais dois. E nesse instante, a nossa pequena raposa branca ligou para o Prota, perguntando como tinha sido seu final de semana. E com um tom sarcástico, o Prota respondeu que, graças a ela, ele pôde aproveitar muito bem. Tirando o fato de que ele vai ter que comer aipu frito durante a semana toda. E ela já estava pensando em empurrar outro trabalho para o Prota e depois eles poderiam tomar um cafezinho. Entretanto, o Prota já mete o migué que estava falhando a ligação e não estava ouvindo ela. Ele simplesmente desligou. E virando-se para o lado, ela falou: ei, Laranjinha, será que você pode me ajudar a achar qual sala Baikiao vai estar depois? E ela estava chamando a atenção de uma garota de cabelos laranja, dizendo que iria ajudá-la. Essa menina aí era Shen Yuwei. Ela era a cabeça da união dos estudantes do departamento de gerenciamento. E seu apelido era Laranjinha. E já mudando para o lado do nosso protagonista, ele pensava: ah, minha vida escolar tá no meio de uma crise. Tá acontecendo tudo de novo. É do nada uma mão encosta nele. E ele já pensa: pô, de novo? Entretanto, era ninguém menos que a Ning, perguntando ao Prota se a Yao Yao estava perseguindo hoje de novo pela manhã. E o Prota questionou como ela sabia. E com um rosto extremamente fofo, ela declarou que, como eles tinham feito um acordo ontem, eles poderiam tirar proveito do namoro falso. E com isso, os mal-entendidos iriam sumir. E do nada, Ning se aproximou do Prota. Mas exatamente neste momento, a presidente chegou e ficou extremamente em choque com a situação à sua frente. E para a cereja do bolo, Yao Yao também chegou e ficou extremamente chocada com a situação. E parecia que o nosso Prota finalmente estava desencalhando, o que pegou as duas ali de surpresa. Mas não era bem assim, meus colegas. A Ning apenas estava limpando o cabelo do Prota. Só que eu acho que ela estava precisando de óculos, pois ela estava se aproximando demais. E vendo aquela situação, Yao Yao foi a primeira a entrar em choque. E rapidamente fugiu dali chamando nosso Prota de idiota. Já a Tang Xin ficou um pouco mais atônita e pediu desculpas, já que eles estavam num momento tão sério, ela iria embora. O que era bem estranho, né? Pois a atacante Tang Xin simplesmente ficou em choque. E ninguém pergunta para o Prota se ele estava bem, já que tinha ouvido a voz da Yao Yao ao fundo, correndo e fazendo barulho. E o Prota respondeu que estava de boa, apenas não deveriam mencionar aquilo. Ele só estava meio preocupado, pois não sabia como ia contar a Yao Yao. Mas diante dessa situação, acho que ele nem precisava resolver isso. E ninguém acrescenta que o Prota anteriormente tinha dito que iria para o clube de literatura, e ela iria com ele, pois tinha algo para confirmar. Entretanto, o Prota ainda estava pensando se a situação estava bem em ser resolvida daquela maneira. E chegando no clube de literatura, bem na porta, Niang Yi já é abordada. E era um carinha de cabelos brancos, prateados, sei lá, declarando que estava com sorte, pois estava procurando literalmente os dois para conversar sobre alguns assuntos do clube de literatura. E o Prota ficou meio sem jeito, e ele não tinha muito tempo, pois precisava resolver essa situação. E ele se virou para Niang Yi para ver o que ela achava. E pelo olhar, ela queria que ele mandasse aquele carinha embora logo. E o Prota ficou meio
meio receoso, mas acabou fazendo. E o Prota declarou que, já que era sobre o clube, não tinha necessidade de esconder ou falar alguma coisa em privado, eles poderiam conversar ali, certo? E aparentemente, o cabelinho branco ali queria se declarar para Niang Yi, usando os assuntos do clube como uma ponte. E ele estava revoltado, dizendo que o Prota estava usando o poder do conselho estudantil para se intrometer no assunto dos outros. Porém, para acabar com a jogadinha do cabelo branco, Niang Yi começou a declarar: cuidado com o que você fala, ele é o vice-presidente do conselho estudantil e também é meu namorado. Caraca, agora se não perceber, podia ter ido dormir sem essa, poderia ter ido dormir sem essa. Daí, né, aquela jogadinha de princesa, ela simplesmente se virou e foi embora. E o Prota ficou olhando para trás, coitado do cara. Aí até o Moan jogou um meme de um orelhão, de um cara chorando debaixo do orelhão. Eu não entendi muito bem, deve ser referência a algum filme, eu não sei, eu sou muito leigo em negócio de filme. E o Prota pergunta em voz alta se aquele carinha ele ia contar para todo mundo o que tinha acabado de acontecer. Mas do nada, Niang Yi simplesmente se virou e pediu desculpas. E o Prota falou que não, estava tudo bem, não tinha nada que eles podiam fazer sobre a situação agora. E na verdade, eles poderiam usar essa situação para divulgar essa notícia, para eles fazerem mais algum progresso no plano deles. E o Prota acrescentou se tinha mais algum cara irritante que nem ele que ficava se declarando para ela. E ela falou que tinha mais um. Porém, mudando de assunto, ela perguntou se o Prota sabia como os casais geralmente se dão um com o outro. E talvez só caminhar não enganaria todos. E ela tava com medo de que isso acontecesse. Então talvez eles poderiam participar do clube de literatura para que eles pudessem passar mais tempo juntos. E nesse ponto, a única coisa que o Prota poderia fazer era concordar. Mas do nada, Ning começou a ficar com uma cara um pouco envergonhada. E ela declarou em voz baixa que estava estudando sobre as manifestações emocionais dos casais. E ontem ela tinha visto um aplicativo rosa que sugeriu isso. E segundo ele, os casais parecem gostar de deixar sua marca um nos outros. Então eles poderiam tentar isso. Tá, eu não sei o que é esse aplicativo rosa. Acho que nem o Prota sabe que negócio que é esse. Eu não entendi, deve ser alguma piada deles lá e eu não vou me aprofundar nisso. Então, do nada, ela gruda no Prota e pede com jeitinho para o Prota baixar levemente a sua cabeça. E ela até dá um beijo no pescoço do Prota. Porém, ela puxa um batom e disse que nesse caso eles deveriam ser um pouco mais realistas. Eu acho que isso daí tem cheiro de enrascada, meus colegas. Se ele já tava lascado antes, agora ele vai estar pior ainda. E com uma cena linda, digna de Oscar, ela começa a declarar: eu tenho algumas coisas que preciso cuidar hoje. Então, o que me diz? A partir de amanhã estaremos juntos na escola? E diante daquilo, o Prota ficou com aquele sorrisinho maroto. E já do lado de fora da escola, o Prota começou a pensar: por que eu pensei nisso? Se eu entrar no clube de literatura e ser o vice-presidente do clube de literatura, a presidente não vai só me julgar por trair o conselho estudantil, certo? Eu acho que a Tanguichin pode me matar se ela souber disso. Se acalma, Baikel. Eu estou aqui para resolver um problema, mas eu tenho um novo problema. Por que isso tá acontecendo? Eu deveria passar meus dias como um cara normal. Bom, o seu dia com certeza não seria normal diante de todas aquelas belezas, meu protagonista. E falando em coisas que não seriam normais, do nada Yao Yao aparece diante do Prota com a pose do Belly Go e declara que tinha algo a perguntar a ele. Um pouco depois, em outro lugar, o Prota já estava comprando um sorvete para acalmar a fera. Só que o local que ele acabou escolhendo não foi muito bom não, já que tinha vários casal falando um monte de coisas melosas. E tanto que até o Prota hesitou de chegar perto dela, mas ainda assim ofereceu o sorvete, perguntando se ela não estava de dieta. Pô, Prota, você falou tocar logo em negócio de dieta? Aí não, pô, ela já ficou meio pistola já. Entretanto, indo direto ao ponto, ela perguntou ao Prota desde quando ele estava com a Ning. E o Prota, na cara de pau, responde: foi ontem. E isso pegou o Yao Yao de por surpresa, pois então era aquele assunto que ele tinha para conversar com a Ning no dia anterior. E Yao Yao continuou dizendo que tinha o celular da Niang Yi e perguntou se o Prota não tinha medo caso ele ligasse para ela, dizendo que os dois estavam namorando. Porém, o Prota respondeu que a Niang Yi era bem compreensível. Esses caras, velho, tinha que ser mesmo, né? Carne boa só cai em prato de vegano. A guria fica mó pistola por ele, já fez de tudo por ele. É triste um negócio desse, né? Isso acontece nesse tipo de história. E Yao Yao ainda insiste, questionando o Prota se ele realmente gostava dela. E mais uma vez o Prota afirmou: eu acho que eu disse antes que gostava dela. Com a carinha de cachorro abandonado, Yao Yao comenta: mas eu tenho certeza que ela não é o suficiente para você gostar dela. E o Prota até que internamente concordava com ela,
ela, mas declarou que a Niang Yi era uma pessoa que ele confiava. Então, para ele, isso já era o suficiente. E Yao Yao, ouvindo isso, declarou: sim, é isso mesmo, eu também acho que é isso. Quando eu te conheci, naquele lugar, alguns anos atrás, eu também acreditei nisso. Mas deixa para lá, é melhor não falar sobre isso agora. Afinal, no futuro, a pessoa que senta ao seu lado e compartilha um picolé com você é Niang Yi, certo? O que eu estou dizendo? Eu sou realmente uma idiota. Eu sempre quero estar perto de você, sentar ao seu lado. No entanto, para quebrar o clima, a fita do cabelo dela simplesmente caiu. E naturalmente ela pediu para o Prota arrumar. E o Prota fez inconscientemente, já que ele estava acostumado. Porém, ele notou que algo estava errado, porque ele estava em uma situação que ele não poderia fazer mais isso. E com o rosto baixo, ela perguntou: então, esta será a última vez? E o Prota respondeu que provavelmente. E segurando as mãos do Prota com toda a sua força, ela começou a dizer: é óbvio que será difícil estar com você apenas uma vez. Eu estou sempre ansiosa para tomar um sorvete com você, mas você me deixou e não há mais ninguém que possa tomar sorvete comigo. Eu não quero isso. Seu idiota, você me ouviu? Eu não quero isso. Se eu soubesse que isso fosse acontecer, eu não teria gostado de você. E vendo ela chorando em seus braços, ele percebeu que ela finalmente explodiu. Porém, quando se trata de lágrimas, é a coisa mais difícil para ele falar. Então, a única coisa que ele poderia fazer era deixar todas as emoções delas fluírem, para que assim, pelo menos, cause algum alívio para ela. E talvez este fosse o fim da história. E assim, enquanto o falso relacionamento do Prota com a Niang Yi continuar, depois de tempo, ambos, Yao Yao e o Prota, pararão completamente de ver um ao outro, então sua vida continuará como sempre foi antes. E segundo o pensamento do Prota, para Yao Yao, ele seria apenas uma poeira entre todos aqueles garotos que ela já conheceu. Porém, as ações que ele estava tomando eram corretas? E nesse instante, Bailu simplesmente puxa a coberta do Prota, assustando tanto que ele chega e fica sem cor. E o Prota já ficou pistola questionando o que ela estava fazendo ali. E ela então declarou: ué, você mencionou que estava com dor de estômago. Se você estiver com frio, eu vou cobrir você com um cobertor. Se você está de mau humor, eu ficarei aqui com você e lhe farei companhia. Então não se preocupe comigo. Ah, e também se você tiver com fome, conte para mim imediatamente que eu vou fazer algo para você comer. É, o Prota até que tinha uma irmã bem atenciosa, ao contrário da minha. E justo nesse momento, Niang Yi manda uma mensagem para o Prota, perguntando se ele estava dormindo, pois ela gostaria de discutir com ele sobre eles irem juntos para a escola. Olha, de um dia pro outro você simplesmente aparecer com a rainha da escola do seu lado não é lá muito bom. E o Prota nem tinha se encontrado com ela e ele já estava sentindo a pressão no ar. E do nada ele foi abordado por dois garotos, questionando se era verdade que ele estava namorando Niang Yi. E o outro perguntou se o Prota tinha feito algum tipo de chantagem com a Niang Yi. Chantagem não foi não, mas o que o Prota acabou de fazer com eles foi dizendo várias coisas que eles fizeram de errado e até perguntou o que eles achavam que aconteceria caso ele contasse para os professores. E a dupla declarou que isso era golpe baixo, mas o Prota continuou dizendo que eles deveriam calar a boca e ir fazer seus deveres logo. E até lembrou que era bom eles estudarem, pois hoje eles tinham trabalho de inglês. Mas mudando de saco pra mala, eles perguntaram se realmente era verdade esse negócio do Prota estar namorando com a rainha da escola. E eu acho que o Prota nem precisou contar para eles. Afinal, o assunto estava bem diante deles, deslumbrante como deveria ser. E ela perguntou ao Prota se ela tinha chegado tarde demais. E diante daquilo, meus amigos, a dupla tomou o lendário hit kill. E então eles caíram no KO do abraço da derrota. E vendo os dois, Ning até perguntou se os carinhas ali tinham causado algum problema para o Prota. Entretanto, ele falou que não. Na verdade, eles até tinham ajudado. E para dar o golpe de misericórdia na dupla, Ning simplesmente tinha feito um chá de limão para o Prota e entregou para ele. Bom, que nem diz, né? Se a vida lhe entrega limões, faça uma limonada. Mas no caso do Prota, ele ganhou um chá. E olha que ele nem precisou fazer, hein? E meio envergonhado, o Prota pediu para que ela entregasse a sua bolsa. Porém, Niang declarou que ele não precisava fazer aquilo, pois seria muito cansativo. Porém, o Prota falou baixinho: ei, eu não estou ajudando você, eu estou apenas carregando sua mochila como a maioria dos casais fazem. E de qualquer maneira, isso não será. E infelizmente, meus amigos, a garota carregava uma casa dentro da bolsa dela. E o Prota, nem aguentando a bolsa dela, perdeu todo o seu orgulho de macho. Olha, uma casa ela até não tinha, mas livro, meu colega, deve ter uma biblioteca ali dentro. E não era só cheio de livro, cada livro ali era totalmente complicado. Tinha livro ali que cobria meio semestre
mestre de ensinamento da escola. Agora, por que ela tava carregando aquele tanto de livro ali, estudando aquilo, ninguém sabe. E do nada, Niang Yi começa a dizer: Baiqiao, você acha que a literatura é algo muito profundo? E o Prota, que era meio leigo, não entendeu muito bem o que ela queria dizer com aquilo. Mas ela continuou dizendo: eu acho que a literatura nunca está em alta e olha para a vida, no passado e no presente, no Oriente e no Oeste. A literatura sempre foi um retrato da vida das pessoas. As coisas que as pessoas experimentam e as emoções que sentem são vida e literatura. E também é a fundação da literatura. Em outras palavras, a literatura é na verdade o estudo dos seres humanos. E até mesmo a literatura de ficção é apenas uma possibilidade para a vida das pessoas. Por isso, se você expressa o que está em sua mente, também é sua literatura. Ah, não, até eu fiquei bugada aqui, eu não entendi nada. Mas ela filosofou muito aqui, então o bagulho é o que? A literatura é tudo, é isso, tudo é literatura. Eu entendi assim. Se vocês entenderam outra coisa, fala pra mim que eu preciso de entendimento. O bagulho tá em inglês e eu não entendo, eu necessito da ajuda de vocês, ok? Alright? E não era só eu que não tinha entendido. E ninguém dá um tapa na cabeça do Prota, pois em termos de materialismo, deve ser o que está passando na cabeça do Prota. Entretanto, ainda assim ele não entendeu. Com isso, Niang Yi deu um exemplo e declarou: então, por exemplo, você acha que ama Wu Yao Yao? E ouvindo isso, o Prota ficou ainda mais confuso. Bom, ele conhecia ela há muito tempo. Ela é sempre uma pessoa muito interessante e uma boa amiga para se estar com. Porém, quando se trata do aspecto de namorados, ela não vai tão longe. Por isso, ele decidiu manter a relação deles como amigos. E Niang Yi continuou dizendo que tais sentimentos também podem ser documentados em uma novela. Porém, o Prota falou que não precisava fazer tudo isso apenas para explicar alguma coisa. E neste momento, a Laranjinha chegou muito pistola com o Prota, dizendo que a reunião do conselho estudantil estava quase acabando e ele estava ali em um encontro. Então ela perguntou qual seria a cor do seu sangue, e ela começou a correr atrás dele. No entanto, no momento que ela ia alcançá-lo, Niang Yi usou dos poderes do Dragon Ball e simplesmente se teletransportou para a frente dela e deu um peteleco em sua testa, questionando o que diabos estava acontecendo. E na sala do conselho estudantil, lá estava ela, a nossa raposa branca, que sempre estava feliz, mas desta vez ela estava um pouco para baixo. E também ela estava olhando um laço de cabelo. Voltando para o lado do Prota, ele estava questionando a Laranjinha do que ela queria dizer com reunião no conselho dos estudantes. Ele não se lembrava de nada disso. E do nada a Laranjinha se virou e declarou: diga-me honestamente, você informou a presidente sobre o seu relacionamento com a Niang Yi? E essa pergunta pegou o Prota desprevenido. Ele começou a dizer que ontem, quando ele estava na sala de aula com a Niang Yi, a presidente veio o ver, mas saiu imediatamente, e ele não sabia a razão. Com isso, a Laranjinha declarou: ai, como esperado. Então, já que você é uma lesma, você pode ir direto para a presidente e pedir desculpas. Fica de boa, eu serei sua intermediária quando a hora chegar. Então, não precisa ficar com medo caso ela não te perdoar. E o Prota começou a pensar: ei, espera um minuto, isso é muito problemático, não? Por que eu devo me desculpar com a Tang Xin? E a Laranjinha começou a dizer que não sabia se os dois eram perfeitos um para o outro ou eram muito azarados. Entretanto, isso não seria um problema, afinal ela estava ali. Por isso, a única coisa que o Prota precisava fazer era entrar lá. E ela simplesmente jogou o Prota dentro da sala do conselho estudantil. E o Prota já começou a perguntar se ela estava tentando matá-lo ou algo do tipo. Mas a Laranjinha mandou ele calar a boca, porque se os dois não se resolveram naquele mesmo dia, mesmo que morram de fome, elas não deixariam ele sair. E o Prota não estava entendendo, era bulhufas nenhuma. Entretanto, Tang Xin aceitou a situação e guardou aquele lenço em seu bolso. Nisso, os dois começaram a se encarar. E o silêncio era tão grande que até um barulho de grilo estava tocando no fundo. E a primeira a quebrar o gelo foi a Tang Xin dizendo: olha, se não é o vice-presidente, é raro você vir aqui. Porém, o Prota simplesmente cortou o assunto e apontou para a pilha de folhas ao lado dela perguntando: o que é isso? 38ª linha? Tá, rapaziada, aí daqui pra frente eu não entendi muito bem o que tava acontecendo. Eu vou tentar explicar mais ou menos, porque não sei se for por causa da minha tradução, mas eu não entendi uma porrada de coisa pra frente. Então eu vou falar uma forma bem resumida do que aconteceu. A Tang Xin declarou que só teve problemas ultimamente e foi empilhando os arquivos em cima um do outro. E o Prota declarou que ele nem tinha provado aqueles documentos, então não tinha razão para aquele tanto de papel estar ali. Daí a Tang Xin disse que o Prota era o rei da
pesca e também era um poeta e um mestre em compreender as coisas. E até mandou um "Eca", dizendo que podia sentir a diferença entre peixes e ele. Aí eu falei, eu não tô entendendo mais nada que tá acontecendo aqui, eu não entendi muito, deve ser algum tipo de, sei lá, deve ser alguma cantada deles lá, eu não sei muito bem, eu não sou coreano, eu não sei. E o Prota declarou que aquela frase que ela tinha dito veio de um livro chamado Capitalista de Coração Negro, que persuadiu as comunidades com 996 clichês para testar se o Prota era muito bom em trabalhar. E Tang Xin disse que não era aquilo. E o Prota então perguntou, o que você tá tentando me dizer então? E ouvindo isso, ela ficou em silêncio por um tempo. E se virando envergonhada, ela declarou que gostava do Prota. Daí de novo o grilo entrou em ação para fazer barulho no silêncio, enquanto o Prota estava tremendo sem saber o que responder. Então do nada ele falou, não, obrigado. E Tang Xin fica meio revoltada, questionando se o Prota não queria saber o porquê dela gostar dele. E já suando, o Prota declarou, ah, se você não quer dizer, não diga, então não tem nada que eu possa fazer. Aí do nada ela mandou de novo aquela frase de peixe que eu até agora não sei o que é, dizendo que é porque o Prota gostava de comer marisco. Então, caso ele pensasse se gostasse de uma pessoa, ele sempre pensará em amar alguém ou algo. Por essa razão, ela gostava de peixe, na tentativa de fazer o Prota gostar dela. Resumindo, é tipo os caras estão tentando mandar uma indireta um no outro, negócio de peixe que a gente não tá entendendo, é isso, estão tentando mandar indireta um no outro, a gente fala assim, eu gosto de você, só ela que falou até agora. Mas aí começa a colocar esse negócio de peixe e buga mais ainda. Entretanto, o Prota não caiu nessa cantada. E na realidade, em sua mente, ele pensava que tudo aquilo era apenas uma atuação. E ele estava escondendo seu rosto, pois ela provavelmente ia rir da cara dele por vê-lo corado. E não deu outra, a presidente começou a dizer, olha a aparência do vice-presidente, você não achou que eu estava falando? Entretanto, do nada, a laranjinha aparece por detrás da porta declarando, você sempre faz isso, cara presidente. Por causa desse seu jeito, estamos na situação de hoje. E a presidente se aproxima da laranjinha questionando desde quando ela estava ali. E perguntou se ela sabia. E a laranjinha falou que estava na cara, pois não existia uma pessoa no mundo que não soubesse. E a presidente perguntou o que ela poderia fazer naquela situação. E ouvindo isso, a laranjinha declarou, ah, já que você tem medo de dizer, então eu contarei a ele para você. E óbvio que a presidente não iria deixar isso acontecer. E já do lado de fora da sala do conselho estudantil, a laranjinha perguntou a Tang Xin por que ela se fazia de mulher entediada. E caso ela continuasse com aquela atitude, ela nunca conseguiria tê-lo para si. E Tang Xin perguntou o que ela deveria fazer, talvez roubá-lo? E a laranjinha apoiava a ideia, porém ela não precisava ir tão longe. E ela iria contar um plano perfeito. E depois de um tempo, Tang Xin entra na sala, dizendo que eles já estavam enrolando demais e que deveriam continuar com o serviço. E o Prota, com uma aura sombria, começou a perguntar, você já sentiu vontade de falar comigo sobre alguma coisa? E Tang Xin perguntou se o Prota tava bem. E a laranjinha respondeu ao fundo que aquilo era um segredo entre meninas, então ele não deveria fazer mais perguntas. E ela acrescenta que iria ao clube de natação por um tempo, então os dois estariam por conta própria. Então era bom eles se resolverem. E o Prota começou a brincar dizendo, meu Deus, será que uma bomba vai cair em cima da escola? A laranjinha indo para o clube de natação? Mas ele já tomou uma porrada na cara. E a presidente perguntou o que diabos ele estava fazendo, porque eles deveriam começar o serviço logo. Todos aqueles relatórios ali estão acumulando há mais de uma semana. E caso eles não terminassem a verificação naquele dia, era provável que a escola seja explodido antes que a laranjinha exploda ela. E de novo a Tang Xin manda aquele papo de peixe, dizendo que a laranjinha fica muito perto do Prota. Então, resumindo, o que ela tava querendo dizer é que ela tava com ciúmes. E já que era isso, ela iria se aproximar um pouco mais dele. E assim, eles começaram os relatórios. O clube de natação precisava de novos equipamentos, e o clube de tênis também precisavam de novas raquetes. E já sobre a revista do clube de literatura, que seria no mês seguinte, o Prota já perguntou em choque, você vai deixar, né? E ouvindo isso, Tang Xin deu um sorrisinho e começou a dizer, para o clube de literatura, a revista é coisa insignificante para os alunos, pois o dever do aluno é estudar bem, afinal somos uma escola. E depois de uma pesquisa feita por todos os membros do conselho estudantil, sugerimos que seu clube seja
seja dissolvido no local. Entretanto, o Prota tentou impedi-la e declarou que ela deveria tratar todos os clubes com igualdade. Porém, Tanguishin perguntou, ué, como assim? Eu tô tratando todo mundo igual. Mas o Prota apenas disse que ele iria verificar e ela aprovava, o que deixou um gosto amargo na boca de Tanguishin. Mas era bom ter um vice-presidente tão rigoroso quanto ele. Por isso, ela precisava da ajuda dele. Afinal, ele era o único que podia ajudá-la nessa questão. Então, eles deveriam se encontrar no sábado. Meus amigos, é um mau presságio para o nosso Prota. Um pouco mais tarde, o Prota estava no shopping junto com Bailu. E ela estava olhando minuciosamente shorts para banho e escolheu um rosinha para ele. E o Prota questionou por que ele deveria comprar outras calças de banho, já que ele já tinha uma. E meio envergonhada, ela respondeu que o calção de natação do Prota tinha desaparecido do nada. E como ele tinha se inscrevido no clube de natação para educação física, então ele precisava comprar mais uma. Ouvindo isso, o Prota declarou, oxe, como assim? Eu coloquei na minha bolsa da última vez. E colocando na mão da bolsa, ele tocou bem onde que tava aquela garrafa de chá que a Nyang-yi tinha dado para ele. E ele já tava tremendo de medo, pois se a Bailu visse aquilo, ele com certeza seria morto. E a bicha era um ninja, que ela na hora já percebeu que o Prota tava agindo estranho e perguntou se tinha algo estranho na bolsa. Porém, o Prota tentou desviar o assunto dizendo que realmente ele precisava comprar outra. Mas ela não caiu nessa e tentou pegar a bolsa dele. E o nosso Prota, mestre nas desculpas, começou a dizer, não maninha, não chega perto. Dentro dessa bolsa há um inseto que é muito assustador. Parece um polvo com a combinação de Homem de Ferro. Então não seria bom você encostar nela. Caracoles, olha... Ah não, olha que desculpa, mano. Meu Deus do céu, meu senhor. E era óbvio, com a desculpa esfarrapada dessa ela não iria cair. Entretanto, o Prota não era muito bom de inventar desculpa, mas mudar de assunto ele era muito bom. E ele perguntou como ela sabia que seus calções de natação haviam desaparecido. Ou talvez tinha acontecido algo pelas suas costas. De primeira instância, Bailu ficou totalmente chocada, mas ela depois se recompôs e começou a dizer, o irmão então quer saber? Então eu vou dizer, em tom alto. Afinal, há muitas pessoas ao nosso redor. E o Prota já começou a dizer, não, cala a boca, eu tenho certeza que você vai dizer algo estranho. E ela continuou dizendo, o motivo por trás dos seus calções terem desaparecido é que, na última segunda-feira, eu queria sair de saia, mas eu não encontrei o meu shortinho pra colocar por baixo. Aí eu vi seu calção dando mosca e eu simplesmente coloquei ele. Ainda bem que o Prota mandou ela calar a boca, senão daria muito BO. E aproveitando o embalo, ele perguntou por que ela não comprava um calção para ela também. Só que ela simplesmente entendeu tudo errado e declarou, maninho, você quer que eu use uma roupa de banho só para você? E o Prota já fica que nem eu. O que essa guria tá dizendo? E o Prota mandou ela calar a boca e parar com esses feitiços estranhos. Mas a Bailu ainda tava insistindo, dizendo que provavelmente era isso que passava na cabeça do Prota. E que provavelmente ele tinha vários pensamentos sujos. Na verdade era a Bailu que sempre tava com esses pensamentos, né? Mas vamos ficar em silêncio. É quando ela começou a escolher, ela encontrou dois. Um que era 129 ienes e o outro que era 229. E o Prota ficou surpreso, pois ela estava escolhendo por base no preço. Porém, o Prota lembrou que a Bailu começou a economizar dinheiro há muito tempo. Então, pode-se dizer que ela é uma garota econômica, apesar de ela também não ser muito rica. E o Prota, curioso, perguntou o quanto ela já tinha economizado. E ela só falou que economizou bastante. Entretanto, ainda não era o suficiente. Ainda era uma gota no oceano para que ela precisa. E o Prota ficou surpreso com essa declaração, pois ela estava economizando há muito tempo e perguntou o que ela queria comprar. Ouvindo isso, ela ficou em choque e perguntou se o Prota queria realmente saber. E no momento em que ela iria contar, o Prota respondeu, ah não, então não quero saber. E na realidade ele estava super curioso para saber, mas mesmo sendo irmãos próximos, devem ter alguns segredos ao qual eles não podem compartilhar um com os outros. E talvez esse segredo que ela esteja escondendo pode ser sobre romance ou algo do tipo. Ou talvez um feitiço muito doido de ela querer ser uma menina mágica e querer salvar o mundo inteiro. Entretanto, mesmo diante dessa situação, a única coisa em que o Prota tem certeza é que sua irmã é muito fofa. E como dever de irmão mais velho, ele deveria pagar a conta, afinal ela estava economizando dinheiro há muito tempo. Só que, olhando para uma das roupas que ela tinha escolhido, ele começou a pensar, ei, espera um minuto, esse maiô é demais, embora Lulu fica ótimo nesse maiô, porém, se um homem estranho olhar de forma
estranha para ela, rapidamente apareceriam muito pretendentes a cunhado. Com isso, o Prota acabou escolhendo outro, que tinha um pouco mais de pano. E aparentemente, Bailu não tinha gostado muito dessa escolha, mas mesmo assim foi experimentar. Contudo, a vida do Prota é igual a montanha-russa, sobe e desce. É do nada uma garota chama a atenção do Prota e de repente joga uma bolsa nele. E uma mulher declara que a Yao Yao não vai para a escola há 2 dias, e incluindo hoje, já era o terceiro. E eles estavam procurando o Prota por todo o campus da escola, afinal ele era o único que sabia aonde ficava a casa dela. E outra, ele era do conselho estudantil, então deveria ajudar os alunos. Por essa razão, ela estava contando com ele para entregar as suas anotações. Ah, e ele também não poderia recusar, afinal essa era uma tarefa enviada pelos professores. Por isso, era melhor ele ir rapidamente. E justo nesse momento, Bailu aparece, perguntando ao Prota se aquela roupa ficava boa nela. Só que o Prota estava segurando uma bolsa diferenciada, o que rapidamente a deixou em alerta. E o Prota já começou a correr dizendo que tinha algo importante para fazer agora e depois daria uma explicação razoável assim que voltar para casa. E já em outro local, o Prota começou a pensar: ai, comparado a ser perseguido pela minha irmã e torturado em casa, entregar as anotações da Yao Yao me causaria dor de cabeça. E eu tenho certeza que a razão de ela não aparecer na escola tem algo a ver com minha rejeição. Ah, o que eu devo fazer nesse caso? E se for a Yao Yao quem abrir a porta? Ah, toma aqui suas notas. Não posso fazer isso não. Você tá parecendo o quê? Um entregador de iFood? Oi, quanto tempo eu não te vejo? O bicho é burro, faz nem 3 dias que eles se viram. E o Prota já tava entrando em choque, pois não sabia o que dizer. Se fosse anteriormente, antes da rejeição, ele conseguia entregar essas notas facilmente, mas agora a situação complicou muito. E falando em complicar a situação, uma mulher de repente apareceu atrás do Prota e começou a dizer: olha o que temos aqui. Faz algum tempo, não é mesmo? E já dentro da casa da Yao Yao, a mulher declarou que o Prota tinha ido até ali então para visitar a Pig, que era um apelido para Yao Yao. E a mulher acrescentou que a Yao Yao tinha saído para comprar algumas coisas, então demoraria um pouco para ela chegar. E ela ainda acrescentou se o Prota não queria jantar com eles essa noite. E o Prota, já em choque, falou assim: não tia, não preciso não, eu tô de boa, já vou comer em casa. Só que a tia ali não tava muito feliz não. E ela começou a declarar: então, Baikiao, ouvi dizer que minha filha foi rejeitada há alguns dias. Você pode me dizer o que está acontecendo? E essa mulher aí era a mãe de Yao Yao, conhecido como Sheng. E já em estado de choque, o Prota começou a dizer que ela tinha mencionado isso muito de repente, e ele também não entendia muito. E Sheng continuou pressionando e dizendo: ah, você não sabe muito. Nisso, o Prota falou: ah, não, pô, eu lembrei, de repente veio memória do nada. Só que o Prota não precisava ter pressa. E já que a Yao Yao não tava ali, o Prota poderia esperar calmamente e ela iria fazer a comida. E falando na Yao Yao, ela chega justamente neste instante e fica extremamente assustada com o Prota ali. E rapidamente ela corre para sua mãe gritando que provavelmente já perdeu a cabeça. E sua mãe não entendeu foi nada que ela tava dizendo. E Yao Yao rapidamente abraçou sua mãe dizendo: mãe do céu, acabei de ver uma alucinação no sofá. Meu Deus, será que eu tô ficando maluca? Nisso, Sheng teve uma ideia e começou a declarar: oh, minha filha, você parece ter perdido a cabeça. E num dia atrás, o médico disse que tinha feito um diagnóstico que você tava ruim da cabeça. E eu não te contei antes, pois ele falou para me esperar um tempo. Caracoles, meu colega, que mãe louca que é essa? Não, vamos ver até onde que... Vamos soltar a cordinha pra ver até onde vai. E Cheng continuou dizendo que, segundo o médico, a doença iria se curar sozinha, então estaria tudo bem. E ela acrescentou que agora ela deveria levar as suas alucinações para o seu quarto e brincar algum momento, pois ela iria fazer a janta. E nesse negócio de levar pro quarto, Yao Yao já pensou besteira. E ela realmente estava achando que o Prota era uma ilusão. E chegou perguntando: oi, ilusão de Baikiao. E o Prota achou que ela tinha fumado a cebola que ela tinha trazido. E Yao Yao continuou dizendo: uau, parece igual o verdadeiro. E o Prota continuou dizendo que já fazia um tempo e que provavelmente ela estava doente e perguntou como estava sua saúde. E além do mais, ele trouxe algumas notas que os professores mandaram para ela.
ela. Entretanto, ela ainda achava que o Prota era uma ilusão e declarou que ele era muito poderoso, pois além de conversar, ele também tinha a mesma personalidade. Nisso, o Prota já achou que ela estava realmente com uma doença mental. Entretanto, ela não pegou nas notas que o Prota havia lhe entregado. Porque, na cabeça dela, a ilusão iria desaparecer caso ela a tocasse. Então, ela estava convicta que ela não iria tocar na ilusão, pois assim o Baikiao de ilusão não iria desaparecer. E em sua mente, ela estava convicta disso, porque ela amava Baikiao com todo o seu coração. Então, ela não suportaria deixar a ilusão desaparecer. Por isso, ela nunca iria tocá-lo. Mas acabou que o destino não queria bem isso. E ela acabou caindo bem no coleguinha do nosso protagonista, o que acabou criando o famoso ovos mexidos. Porém, ainda assim ela acreditava que o Prota era a ilusão. Só que, olhando para cima, a ilusão não desapareceu. E para confirmar, ela até tocou de novo. E só agora ela percebeu que estava diante do verdadeiro Baikiao, o que, óbvio, deixou ela extremamente envergonhada. E igual uma bala, ela simplesmente subiu para o seu quarto, dizendo que agora ela não poderia casar, pois o Prota tinha visto ela em roupas casuais. E ainda declarou que sua mãe era uma mentirosa, pois não tinha contado a verdade para ela. Porém, não era bem assim. Afinal, sua mãe nunca tinha dito que o Prota, que estava sentado no seu sofá, era uma ilusão. E Chang ainda acrescentou que o Prota deveria resolver isso sozinho. Afinal, aquela situação só estava daquele jeito por causa dele. E o Prota, na cara de inocência, ainda teve coragem de dizer: por que eu? Só que a talvez futura sogra do Prota não deixaria bem assim. E perguntou quem seria mais. E caso ele não resolvesse aquilo no dia de hoje, então provavelmente ele não voltaria para sua casa. E o Prota, ouvindo isso, notou que a mãe da Yao Yao tinha umas táticas bem ardilosas, igual a raposa branca. E agora estava na hora de enfrentar o boss final. Nisso, o Prota sobe até o segundo andar e bate na porta do quarto da Yao Yao e pergunta se ela estava bem. Entretanto, ele chegou num momento um pouco delicado, bem no momento em que ela estava trocando sua roupa. E ela também não era lá muito boa em dar desculpas e declarou que aquele quarto não era da Yao Yao, sendo que literalmente o nome dela estava na porta do quarto dela. Entretanto, do nada começou a sair um líquido vermelho por debaixo da porta dela. E o Prota já entrou em estado de choque e rapidamente abriu a porta dizendo que ela não deveria fazer aquilo. E a cena à sua frente o deixou extremamente chocado. E a visão era claramente chocante. A Yao Yao ainda estava trocando de roupa, ou melhor, ela estava apenas de pijama. E rapidamente ela se cobriu com seu casaco de porquinho, que remete ao apelido dela, que é Pig. E ela declarou que estava bem, apenas estava um pouco com febre. E segundo o médico, no próximo dia ela já poderia ir para a escola. E aquele sangue que o Prota tinha visto, na verdade era só um suco de morango que ela deixou cair no chão. E o Prota comentou sobre isso para ela, o que rapidamente fez ela correr do nada. E olhando para uma caixinha, ela falou que ainda bem estava tudo certo. E dentro da caixa só estavam uns doces muito doidos. Então ela ofereceu ao Prota. E sem nem mesmo deixar ele comer, ela já perguntou como é que estava o gosto. E o Prota falou que estava muito bem e perguntou se a mãe dela que tinha feito aquilo ali. E Yao Yao falou que não era bem assim. Na verdade, ela era membro honorária da pastelaria escolar. Resumindo, ela tava meio que falando que foi ela que fez. E o Prota perguntou quem estava falando ali, se era a Yao Yao ou a Pig. E Yao Yao ficou envergonhada, dizendo que não era Yao Yao, era o Pig que estava falando. Só pra quem não entendeu, que não é muito leigo do que eu quis dizer ali atrás, ela tava meio que tentando, indiretamente, falar com o Prota, mas fingia que era outra pessoa vestindo aquela roupa. É mais ou menos aquele negócio de peixe que a Tanguichin tava falando com o Prota. Resumindo, as garotas querem falar pro Prota que gosta dele, só que não consegue falar diretamente. É um negócio de doido. E a Pig, não a Yao Yao, começou a dizer: tem alguém que está apaixonado por alguém e que passa a noite inteira observando o mar à noite. E essa pessoa queria se declarar para o Prota, mas, segundo ela, a Yao Yao perguntou para a Pig se o Pig poderia fazer isso por ela. E a Pig continuou dizendo que tinha ido para a praia de Liungang-bai e deu uma volta na praia na última noite e aproveitou a brisa. E o Prota, ouvindo aquilo, do nada pediu desculpas. E a Pig não entendeu o que ele estava dizendo, não tinha necessidade de pedir desculpas. Afinal, o que ela estava dizendo ali era apenas lyrics de uma música. Entretanto, mudando de assunto, ela perguntou como estavam indo as coisas dele com a Niangui. E meio recuado, o Prota disse que estavam indo bem. Mas Yao Yao acrescentou: se você fosse meu namorado, então eu nunca deixaria você visitar a casa de outra garota sozinho. Afinal, vocês estão namorando, certo? E o Prota apenas respondeu que estava ali apenas a pedido da escola, então não tinha
problema nisso. E ouvindo aquilo, Yao Yao já aceitou que aquele era o fim da conversa, e por isso ela iria trocar as suas roupas. Contudo, neste momento, o prota começou a dizer que gostaria de dizer uma coisa a ela. Só que, se virando para ela, ele percebeu que ela estava tremendo e se perguntou se ela estava chorando de novo. E se aproximando dela, ele declarou que ela não precisava chorar por aquilo. E no momento em que ele encostou no casaco dela, ele caiu, revelando a Yao Yao trocando de roupa bem nesse exato momento. O que obviamente aconteceu que nós já sabíamos, deu ruim. E já do lado de fora, o prota começou a refletir que, desse jeito, o desconforto entre ele e a Yao Yao parecia estar resolvido com a entrega do caderno. E como um pedido de desculpas por ele ter visto a Yao Yao, ele deveria trabalhar nos fins de semanas na loja de doces da tia Sheng, que era a mãe da Yao Yao. E claro, ele não poderia recusar isso, afinal ela já estava brava o suficiente por ele ter rejeitado a sua filha. Enquanto pensava em todas essas coisas, ele por acaso encontrou a Niang Yi, e ela estava brincando com um gatinho de rua, que do nada simplesmente pulou para dentro das suas roupas. Mas ainda assim, Niang Yi achava ele muito fofo, e nesse instante o prota se aproximou perguntando se ela não estava a caminho de casa. E Niang Yi apenas respondeu que estava voltando para entregar os seus livros que ela tinha pegado emprestado. Mas neste momento, o gatinho queria pegar aquela comida do prota e tentou se esticar, o que acabou empurrando Niang Yi até o peito do prota. E ao fundo, parecia que alguém estava vendo toda essa situação praticamente premeditada. E voltando pro lado do prota, ele estava totalmente em choque. Porém, rapidamente se recompôs e tirou o gato de dentro das roupas da Niang Yi. E ela se perguntou se ele estava com fome. Porém, o prota disse que ele era apenas um gato brincalhão. Nisso, vemos que a garota que estava vendo eles ao fundo era ninguém menos que a Laranjinha, que rapidamente passou um relatório para Tang Xin sobre toda aquela situação. E ela achava aquilo meio estranho, afinal eles eram namorados, não? Ah, e falando naquele gatinho que a Niang Yi estava brincando, ele não era um gato de rua qualquer, ele era um gato infiltrado, podemos dizer assim, e o seu nome era Jiu Jing. É pouco tempo depois, já na sua casa, o prota só tava o pó da rabiola, e ele estava sozinho, pois a Bai Lu iria num piquenique com os amigos e iria dormir na casa da Xiao Yuan. Só que ela declarou para o prota que ele não deveria levar nenhuma garota enquanto ela estivesse fora. Só que isso era meio estranho, né? O prota não tava conversando com nenhuma guria. As gurias queriam ficar com ele, mas ele não queria ficar com ninguém. Então, a chance de ele levar uma garota para casa é quase nula. E como ele estava de férias, como um garoto normal, o que ele iria fazer? Isso mesmo, ele iria comer um monte de besteira e jogar videogame. Entretanto, alguém tocou a sua campainha, e o prota já tava achando que era a Bai Lu que tinha esquecido de algo. Ah, e falando sobre esquecer de algo, o prota até não poderia levar alguma garota para sua casa. Só que ele esqueceu da opção que as garotas poderiam ir até a casa dele. Nisso, na porta dele não estava ninguém menos que a presidente do conselho estudantil, o que rapidamente deixou em choque, e ele já começou a fechar a porta, achando que ela também era uma alucinação. E isso deixou Tang Xin um pouco revoltada, pois ela estava bem na sua frente, e ela não tinha errado a porta, ela realmente tinha ido visitá-lo. E ela relembrou que hoje era sábado, então eles tinham algo a fazer, certo? E o prota começou a dizer: meu Deus, Bai Lu, você cresceu tanto que eu nem percebi. Ah, eu devo estar ruim das vistas ultimamente. Nisso, Tang Xin não entendeu muito bem o que o prota queria dizer, mas ela era rápida no gatilho e começou a declarar: ah, então você tá ruim das vistas. Não, deixa eu entrar aí que eu cuido de você. Com isso, os dois começaram a brigar bem na frente da porta, como se fosse algum tipo de casal. E bem nesse instante, a vizinha do prota aborda os dois, e ela comentou que o prota era bem sortudo, afinal ele tinha uma namorada muito linda. Envergonhado, o prota respondeu que aquilo era um mal entendido, afinal ela não era sua namorada. Entretanto, a vizinha achava que isso era apenas uma desculpa, e pelo rosto da namorada dele, aquilo era verdade, e ele não tinha com que se preocupar, afinal ela não iria contar para os seus pais, então ele poderia ficar tranquilo. Mas o prota declarou que era apenas uma brincadeira, e como eles estavam atrapalhando o caminho, eles iriam entrar para não atrapalhar ninguém. E dentro de casa, o prota começou a pensar que a raposa branca era realmente astuta, e Tang Xin parecia ter lido seus pensamentos e declarou: ué, como assim? Eu não disse nenhuma palavra. Entretanto, só pelas ações dela, a vizinha achou que os dois estavam namorando, e com certeza isso era coisa dela. E Tang Xin sentou revoltada dizendo: eu acordei cedo para lembrar o vice-presidente de não esquecer a tarefa do conselho estudantil. E além do mais, eu comprei biscoitos, mas cá estou eu, sendo culpada por nada. Mas o que me diz, vice-presidente? Você quer um pedaço? E internamente, o prota declarou que não iria cair neste truque de
de novo. E ele já era um lutador experiente e muito forte. E mesmo que ele fosse provocado 2 vezes no mesmo dia, ele não iria cair. Só que veio um terceiro ataque. E Tang Xin, com uma forma bem fofa, declarou que aquilo era muito caro e perguntou se o Prota realmente não queria um pedaço. E o Prota tava quase caindo, entretanto ele recuou. E Tang Xin simplesmente sumiu com o biscoito. E o Prota perguntou se ela estava fazendo algum tipo de show de mágica bem na frente dele. E ela declarou que o último pedaço estava bem de trás da sua orelha. Só que ela acabou se aproximando demais e deixou o biscoito cair. E a situação começou a ficar um pouco mais quente. E parecia que o jogo finalmente tinha virado. E o Prota que estava de atacante hoje. E é isso, meu povo. Terminamos o vídeo aqui. Eu sei que dessa vez foi um pouco mais lento, um pouco mais rápido. Eu fiz um vídeo um pouco menor, fiz de 40 minutos, só pra minha garganta tancar. Eu quero postar todo dia. Não sei se vocês vão querer, beleza? Coloca aí, já tô enrolando demais. Dá like, se inscreve e vai pro próximo vídeo, que tal? Uma delícia.